comunicação em seu prédio. Já são 300 telas só em Campinas. Acesse eletromidia.com.br. A Germânica Volkswagen preparou ofertas imperdíveis para você começar o mês de carro novo. Venha conhecer de perto o design, tecnologia e potência dos novos SUVW. Faça um test drive e aproveite as melhores condições. São 11 lojas super completas com estoque de 0 km e seminovos à pronta entrega te esperando. Na Germânica Volkswagen não perdemos negócio. Venha pra cá. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Miami Store, a sua loja de departamentos. A maior e melhor seleção de produtos para você curtir a família, casa e amigos. Aproveite para degustar os vinhos do velho e novo mundo, conhecer a coleção completa e exclusiva das melhores marcas internacionais do esporte, moda, perfumaria, cama e muito mais, com atendimento especializado, pronta entrega, estacionamento amplo e gratuito e tudo em até 12 vezes sem juros. Miami Store, aberta todos os dias até às 20 horas. Entre o máximo de potência e o máximo de economia, ficamos com os dois. Chegou o Iveco Daily 2022 com o novo e exclusivo motor F1 C-Max. Um caminhão único, capaz de unir máximo conforto e robustez com máxima economia e potência. Porque para ser único como você, é preciso evoluir sempre. Na sua concessionária Rodonaves Iveco, 3256-8000. No trânsito, a vida vem primeiro. Começou a temporada 2022-2023 do vôlei masculino e na CBN Campinas você terá informações diárias nas 2 edições do quadro Hora do Vôlei, dentro do CBN Esportes primeira e segunda edições, além de todas as emoções dos Jogos do Vôlei Renata, que serão transmitidos nos 99.1 FM e youtube.com/Esporte CBN Campinas. Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Good Bom, super simples. Momento do brinde com Jorge Luque. Jorge, boa tarde. Oi, Leandro, boa tarde aos ouvintes, tudo bom? Tudo bem? Nesse finzinho aqui de CBN Brasil, a gente fala sobre o clima de calor e de seca na Europa, que tem causado muitos incêndios, mas também provoca sérios danos aos vinhedos, né? Isso pode prejudicar a safra, Jorge? Essa grande preocupação, e o pior é que isso se repete do ano passado, né? Quer dizer, no ano passado as condições foram diferentes deste ano, mas o resultado é que os vinhedos sofreram muito e, no final das contas, a safra de 2021 na Europa como um todo foi muito complicada, as quantidades são muito pequenas, enfim, tem toda uma pressão. E esse ano a pressão vai ser maior em função do ano passado, mas por razões diferentes. O que está acontecendo esse ano é que é um calor anormal, está batendo todos os recordes, quer dizer, não só o problema de pico de temperatura, mas a constância das temperaturas altas. E somado a isso, tem um problema da seca. Tem um gráfico que eu inclusive mandei aí, onde a chuva acumulada ao longo do ciclo vegetativo inteiro desse ano está batendo todos os recordes negativos, né? Você pega essa curva, ela está desde o começo do ano abaixo da média anual. Isso faz com que as plantas não tenham água para conseguir levar o ciclo vegetativo para frente. Isso é realmente muito preocupante, porque quando isso acontece, inclusive os bagos são pequenos, as uvas secam e muitas vezes o próprio ciclo vegetativo fica interrompido, ele não continua. Ou seja, é um assunto que a gente pode desenvolver a partir da manhã, mas é preocupante. Jorge Luque, nos falamos então amanhã, combinado. Boa tarde para você. Grande abraço.
CBN Brasil ficando por aqui. Tivemos na produção Letícia Valente, na locução do repórter CBN Júlia Copli. Os trabalhos técnicos de Juliano Fonseca, Débora Gonçalves e Priscila Gubiotti. Hoje com Leandro Gouveia. Ótima segunda a todos, até amanhã. CBN Brasil. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 15 de agosto de 2022. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o debate sobre o aumento de gastos públicos para o ano que vem será crucial. Ele destacou que as ações do novo governo federal deverão levar em consideração a sustentabilidade da dívida e o impacto na população mais pobre. Na ata da última reunião do Copom, o Banco Central manifestou preocupação com o aumento de gastos promovido pela PEC, que levou benefícios sociais às vésperas das eleições presidenciais. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul busca pelos criminosos que mataram um estudante de medicina no centro de Ponta Porã. Luiz Fernando Andrade França tinha 38 anos e estudava em Pedro Juan Cabaleiro, cidade paraguaia localizada na fronteira. A vítima foi atingida por 4 tiros e chegou a ser transferida para um hospital na capital, Campo Grande, mas não resistiu. Luiz Fernando foi atacado por 2 homens numa moto. A Polícia Militar apreendeu cerca de meia tonelada de maconha na cidade de Iturama, em Minas Gerais. A droga estava num veículo abandonado num canavial depois de uma perseguição. 2 pessoas foram presas. A produção de bicicletas no polo industrial de Manaus caiu 21,6% em julho. No mês passado, foram montadas 37.780 unidades. A base de comparação é junho. Nos 7 primeiros meses do ano, foram produzidas mais de 370 mil bicicletas. O volume é 13,2% mais baixo que o verificado no mesmo período de 2021. De acordo com a associação do setor, a Abraciclo, o segmento ainda é impactado pela escassez de peças e componentes, problema decorrente da pandemia. No horário de Brasília, 2h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. 2h06. Estúdio CBN. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Apresentação Marco Guarizo. Olá, muito boa tarde, boa semana para você que está chegando com a gente. Está começando o Estúdio CBN desta segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022. Até às 4 horas da tarde tem muita informação, opinião, prestação de serviços e sempre contando com a sua participação. Você ouvinte que pode enviar mensagem para a gente pelo WhatsApp 19 991869070.
também pelo YouTube, pelo Facebook da CBN Campinas. Você, ouvinte, faz o Estúdio CBN junto com a gente. Lembrando, né, se você tem alguma dúvida sobre o direito tributário, daqui a pouco às 2h20, o doutor Fernando Quercia, o advogado, estará aqui para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes no quadro Seu Direito. E vamos girar os destaques da equipe da CBN Campinas nesta tarde de segunda-feira. São confirmados novos casos de varíola dos macacos na cidade. Enzo Niani. Com mais 6 casos confirmados de varíola dos macacos, Campinas agora tem 33 pessoas contaminadas com a doença. São 31 homens e 2 mulheres. Deste total, 15 contraíram no próprio município. E a Câmara de Campinas vai votar a proibição de derivados de petróleo. Isso significa copos plásticos em órgãos públicos. Guilherme Pierangeli. Câmara vota 3 projetos nesta segunda-feira. Entre eles, uma medida de certo modo polêmica. A de proibir que o poder público compre e utilize copos plásticos derivados do petróleo, devido ao longo tempo que o material leva para se degradar. Vá mandando sua opinião aí, concorda com isso? Se você chegar lá na Câmara para assistir uma sessão, tal, você não pode mais pegar água no copinho. Quer dizer, isso depende da votação ainda, né? Mas é esse o projeto. Mande sua opinião para cá, diga o que você pensa sobre esse projeto que será colocado em votação hoje em primeira discussão, como explicou o Guilherme. E Campinas monta comissão para avaliar licitação do transporte. Felipe Pereira. Prefeitura de Campinas finaliza o edital do transporte coletivo e nomeia comissão para ser responsável para avaliar se não vai ter nenhum outro problema a ser questionado pelo Ministério Público. Em 7 dias já deve ser liberado o edital para consulta pública, que vai durar outros 90 dias. Muito obrigado, viu, Felipe Pereira, pela participação. Volta daqui a pouco, claro. E a revitalização da Avenida Campos Salles vai sofrer atraso. Celina Silveira. Embec cancela início das obras de revitalização da Avenida Campos Salles e justifica que os trabalhos podem atrapalhar as vendas de Natal. A nova previsão de início é 2023. Agora vamos às notícias de Americana. Uma polêmica. Pai e filho foram presos por um crime, mas eles não estavam no mesmo lugar, Vladimir Catarino. Família de pai e filho presos suspeitos de roubo em bairro Nobre de Americana questionam a decisão da justiça e afirmam ter provas que ambos estavam em outros lugares no momento do crime. A Covid-19, os casos e mortes vão diminuindo, mas ainda acontecem. É o destaque de Limeira com Carlos Gomide. Limeira confirma mais 5 mortes pela Covid-19 na semana passada. Das 5, todas as pessoas tinham comorbidades e uma estava sem registro de vacina. O número de casos confirmados foi de 113, um pequeno aumento real em comparação à semana anterior. Em Piracicaba, mais uma morte no trânsito envolvendo motociclista. Rafael Fioravante. Motociclista de 57 anos morre após ser derrubado e atropelado por carro em rodovia na divisa de Piracicaba com São Pedro. Acidente ocorreu na manhã de hoje. Daqui a pouco outros detalhes aqui com o Rafael Fioravante. Agradecendo ao pessoal que já participa nesse início de programa aqui. A Juju está sempre ligada. Uma ótima semana para nós. Obrigado, Juju. Boa tarde, Marco e equipe. Boa semana. Muito obrigado pela participação, Edith. Valeu, Vitor Sérgio de Paula. Tá ligado aqui no YouTube da CBN Campinas, youtube.com.br/CBN Campinas. Você que ainda não é inscrito pode fazer a sua inscrição. Você deixa seu joinha na nossa transmissão para fortalecer o canal e também... Olha, subiu o número de inscritos, hein, esse fim de semana aí. Muito obrigado, viu? E você pode ativar o sininho também para acompanhar a programação local da CBN Campinas com imagens no YouTube. E vai enviando sua opinião, né, sobre os copos plásticos. Devem ser retirados ou não? Também sua dúvida sobre direito tributário, sobre os seus impostos para
o doutor Fernando Quercia, que dentro de instantes chega aqui ao Estúdio CBN. Obrigado, João Roberto de Jundiaí, pela participação também. Está sempre com a gente aqui, ouvindo a CBN o dia todo. Muito obrigado pela preferência. O time do estúdio desta segunda-feira tem o Universo Digital com Arthur Igreja, sempre com um assunto atualizado sobre o mundo da tecnologia. O Estúdio CBN tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, produção de streaming Daniel França, supervisão técnica Marcelo Eloy, chefia de redação André Berenguel, coordenação de jornalismo dele que está de volta, Flávio Paradella, e a direção geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação Marco Guarizo. Primeiro intervalo, daqui a pouco tem informação e prestação de serviços, fique com a gente. Estúdio CBN. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Vamos começar com as informações do trânsito pelas principais vias aqui na cidade de Campinas. Boa tarde, boa semana para você, Mário Quintino. Oi, Guarizo, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da John Boy Dunlop. O nosso ouvinte que vem em direção da região central encontra 2 pontos com uma movimentação mais intensa. O primeiro deles na altura lá do satélite Íris e depois mais à frente já na passagem pelo Ipauçurama. Por isso, atenção aí na John Boy Dunlop, principalmente para quem vem em direção da região central, região ali do Jardim Aurélia, quem segue pela Barão de Monte Alegre, faz bom caminho nesse momento, assim como pela Joaquim Vilac, em toda extensão. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino. Até daqui a pouco. A solução que você procurava para a gestão de frotas chegou. DriveBee Fleet, uma plataforma 100% online com rede de oficinas credenciadas, manutenção preventiva e corretiva. drivebee.com.br. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Aeroportos.
Aeroporto Internacional de Viracopos tem sol nesse início de tarde, temperatura 28 graus, ventos a 21 km por hora. Operação normal no aeroporto, todas as decolagens previstas até o fim da tarde estão no horário previsto. Claro que pode haver atrasos ainda, né? Mas as que estão programadas até agora, por exemplo, às 2 da tarde, estão todas com horário de embarque correto, voo encerrado, última chamada sem nenhum problema. As chegadas no aeroporto de Viracopos também estão seguindo os horários previstos, sem nenhum atraso ou cancelamento nesse momento. Em São Paulo, o aeroporto de Congonhas teve uma decolagem para o Rio de Janeiro cancelada hoje no final da manhã. Agora à tarde está tudo confirmado ou previsto ou no embarque próximo sem nenhum problema, pelo menos até às 13h30 da tarde. As chegadas no aeroporto de São Paulo, atrasos não tem cancelamento só. Um cancelamento de um voo vindo do Rio de Janeiro que tinha pouso previsto para as 2h05 da tarde. Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, também vendo os horários aqui, todos os voos encerrados, decolando na última chamada, nenhum problema de atraso ou cancelamento até às 3 horas da tarde. As chegadas também não apresentam atrasos, não. Tem um atraso agora, atualizando, um voo vindo de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, deveria ter pousado antes das 2 da tarde, ele foi adiado para chegar às 5 da tarde, portanto ainda nem decolou na cidade gaúcha. Vá consultar. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN. Duas horas 19 minutos. Os números da varíola dos macacos são atualizados aqui na cidade de Campinas. Enzo Niani traz as informações. A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou nesta segunda-feira mais 6 casos de varíola dos macacos. Com os novos registros, a cidade tem 33 pessoas contaminadas com a doença, sendo que 15 delas contraíram a varíola no próprio município. Os pacientes, 31 homens e 2 mulheres, têm entre 22 e 57 anos. 14 deles saíram do isolamento. Os demais contam com acompanhamento ambulatorial, sem gravidade e com boa evolução. Segundo a administração, o atendimento para os pacientes com suspeita da doença está disponível nos centros de saúde, pronto-socorros, pronto-atendimentos e no centro de referência em IST, HIV e hepatites virais. A varíola dos macacos é transmitida quando alguém tem contato próximo com a pessoa infectada e não é transmitida por macacos, que também são hospedeiros. O vírus pode entrar no corpo por contato com lesões pelo sistema respiratório ou pelos olhos, nariz e boca. Os sintomas incluem erupções cutâneas, febre, dor de cabeça, dor nas costas ou musculares, inflamações nos nódulos linfáticos, calafrio e exaustão. De Campinas, Enzo Niani. Vamos nos cuidar, né? Um abraço para o Marcos de Campinas, Marcos do Ouro Verde. Bom calor, é isso aí, tá feliz com o calor. O Marcos, o nosso ouvinte. E a Câmara de Campinas vai votar a proibição da compra de copos plásticos pela Prefeitura. A Câmara de Vereadores de Campinas se reúne hoje para votar 3 projetos de lei e 3 homenagens.
O projeto que mais chama a atenção é o que impede a administração pública de comprar e utilizar copos descartáveis produzidos a partir de derivados de petróleo. O vereador Paulo Haddad, do Cidadania, é o autor da proposta, e a justificativa utilizada é que os copos produzidos com derivados de petróleo têm menos valor dentre os recicláveis e, por isso, muitas vezes não há reciclagem após o descarte, sendo que a decomposição dos copos pode levar de 250 a 400 anos. O levantamento da CBN Campinas aponta que não há legislações similares no estado de São Paulo. Ou seja, se o projeto for aprovado em 2 discussões e sancionado pelo prefeito Dário Saad, do Republicanos, Campinas será a primeira cidade do estado a ter este tipo de proibição. Na capital paulista, por exemplo, há uma lei que obriga que os estabelecimentos comerciais não utilizem copos, pratos ou talheres de plástico, mas não há o veto de compra por parte do poder público. Além desta proposta, a Câmara também discute a gestão democrática da educação pública, que pretende regulamentar em quais pontos as escolas têm autonomia para tomar decisões próprias e em quais deve seguir as orientações gerais. O projeto é de 2020, de autoria do então prefeito Jonas Donizete, e visa adaptação à Constituição. O terceiro projeto na pauta se refere ao regimento interno da Câmara e visa revogar um trecho de uma resolução de 2009, encerrando a proibição de homenagens a pessoas que estejam em cargos eletivos a níveis federal, estadual e municipal. A sessão começa às 6 da tarde e será realizada no Teatro Bento Quirino. De Campinas, Guilherme Pierangeli. Vai fazer o quê, hein? Vai substituir por copos de papel? Vai pedir para cada um levar sua própria canequinha numa sessão da Câmara, ou quando for visitar, né, lá no Poupatempo da Prefeitura, quando você tiver que conversar numa secretaria. Que projeto mais estranho, viu? Ah, tá, o plástico demora para se decompor, tudo bem, mas tem alternativa para ele? E é essa que a gente vai saber, né? É a primeira discussão ainda, tem que passar pela segunda depois, tem que passar pela sanção do prefeito. O Guilherme Pierangeli explicou tudo aí. Mas é um projeto bastante polêmico, né? Porque, querendo ou não, o copo plástico facilita a vida de muitas pessoas, né? Agora são 2h24 e, por exemplo, a destinação de resíduos a aterros sanitários, muitos deles são tratados na Usina Verde. Num terreno cedido pelo Instituto Agronômico de Campinas, por meio de um convênio com a Prefeitura, funciona a Usina Verde, na região dos Amarais. No local é feito o processamento de lodo da Sanasa e de poda recolhida pelo DPJ, evitando que tenham como destino os aterros sanitários. Através da compostagem, esse material é transformado em adubo orgânico, utilizado nas áreas verdes da cidade para o plantio de grama, flores e mudas de árvores em parques, bosques e em canteiros na produção de mudas e arbustos no viveiro municipal. Além disso, é utilizado em campos de plantações como trigo e feijão para pesquisas do IAC sobre fertilidade e experimentos com sementes. De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, essas pesquisas comprovaram a eficácia e qualidade deste adubo orgânico, que pode, inclusive, substituir o NPK, que com a guerra na Ucrânia tem sumido do mercado. A agricultura utiliza o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. É um adubo químico, né? Porque ele tem origem mineral. Com a guerra da Ucrânia, o potássio, que é um dos mais importantes ingredientes, não está chegando mais. Esse adubo, o Instituto Agronômico que utiliza nos experimentos, mostra que ele substitui integralmente o adubo químico. A ideia é vender esse produto para gerar renda aos cofres públicos. Há 50 mil toneladas de adubo armazenadas, prontas para serem comercializadas, e um edital de licitação está sendo preparado para isso. A Usina Verde recebeu até o registro do Ministério da Agricultura para comercializar o adubo orgânico que produz. No entanto, o principal benefício da usina é para o meio ambiente. Paulela explica que esse material, quando é destinado aos aterros, libera um gás tóxico que agride a atmosfera. Antes da usina ia tudo para aterro sanitário. No aterro sanitário ele vai se decompor
sem a presença de oxigênio e vai gerar gás metano. Gás metano é o pior dos gases de impacto no aquecimento global. Na compostagem, com a presença de oxigênio, ele vai gerar gás carbônico, que é 20 vezes menos agressivo que o gás metano. Então, contribui muito para o equilíbrio climático do planeta. A usina processa diariamente 100 toneladas de resíduos, que rendem cerca de 30 toneladas do composto. O próximo passo é ampliar para 220 toneladas. A usina já tem capacidade para isso e aguarda a autorização da CETESB. De Campinas, Valéria Raim. Estúdio CBN. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Segunda-feira, 15 de agosto de 2022. A Petrobras anunciou redução de 4,85% no preço da gasolina vendida às distribuidoras. A partir de amanhã, o litro do combustível vai custar R$ 3,53. A estatal informou que a queda acompanha a evolução dos valores de referência e que a empresa adota a prática de buscar o equilíbrio com o mercado global, sem repassar para os preços internos a instabilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Os demais combustíveis não tiveram alteração. A FUVEST abriu hoje as inscrições para o vestibular de 2023. Os interessados terão até o dia 23 de setembro para preencher um formulário com dados pessoais e um questionário socioeconômico no site da instituição. A taxa de inscrição custa R$ 191. A prova da primeira fase está marcada para o dia 4 de dezembro. A Polícia Militar de Goiás afastou os agentes que foram filmados enquanto colocavam numa viatura um homem que foi encontrado morto horas depois. O caso aconteceu em Goiânia na quinta-feira. A corporação também determinou a abertura de um inquérito interno para apurar a conduta dos PMs. Segundo parentes de Henrique Alves Nogueira, houve excesso na abordagem. O advogado da família afirmou que, no laudo da morte, constavam sinais de tortura e tiros. A China fez exercícios militares novamente perto de Taiwan. A iniciativa é uma resposta à visita de 5 congressistas americanos à ilha. A viagem ocorre pouco depois de a presidente da Câmara dos Estados Unidos ter visitado Taiwan, que Pequim considera território chinês. O Ministério da Defesa da China afirmou que a atitude dos parlamentares americanos coloca os Estados Unidos na condição de sabotador da paz e estabilidade no Estreito de Taiwan. No horário de Brasília, 2h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Placar CBN. Carlos Cabela está aqui com a gente para o Placar CBN desta segunda-feira. Nós vamos começar pelo sábado, porque você teve a oportunidade, gols você já narrou milhares na sua carreira, defesas muitas também. Mas um milagre como que o Kozlinski fez no fim do jogo entre Guarani e Náutico, essa é aquela para guardar o áudio para o resto da carreira, hein, Cabela? Boa tarde. Boa tarde, Guarizo, a todos do estúdio CBN. Exatamente, uma defesa, aliás, uma não, né? São 3 defesas na sequência do Kozlinski em 5 segundos. Ele faz 3 milagres ali, salva o Guarani do empate. Baixou o Rodolfo Rodrigues nele, hein? É por aí, mais ou menos por aí, né? Rodolfo Rodrigues também fez... O dele foram 4 ou 5 do Rodolfo Rodrigues na sequência, né? Foi, contra o América de Rio Preto. Contra o América, exatamente. Foi sensacional. Mas do Kozlinski, no último sábado, foi realmente, são 3 lances seguidos, impecáveis do goleiro do Guarani. E eu estava dando uma olhadinha agora há pouco, inclusive dos melhores momentos desse jogo. Ele já havia feito 2 defesas em cobranças de falta muito parecida com a primeira que ele faz dessa sequência. E nem assim a zaga do Guarani abriu o olho, né, para mais um cruzamento. Aos 50 minutos do segundo tempo, ele salva o Guarani. E essa vitória do Guarani dá aí um aspecto para o Guarani otimista para enfrentar a Ponte Preta no derby que acontece no próximo sábado. E o detalhe é que foi lá para cima do Z4, né? A diferença agora é 2 pontos para sair. Parecia patinando que não saía do lugar dessa vez. A gente sempre tinha dito aqui do programa, né? Que sempre o Guarani com uma vitória e uma combinação de resultados sairia do Z4, né? Na última rodada, não.
porque aí já estava a 5 pontos. Só que os outros não ganharam, o Guarani ganhou, então volta a ter 2 pontos de diferença apenas ali para sair da zona de rebaixamento. O Guarani é o primeiro na zona de rebaixamento, o Operário, que é o primeiro fora, tem 2 pontos a mais. Ou seja, mais uma vez uma combinação de resultado e uma vitória apenas do Guarani sai dessa zona incômoda que é a zona da degola. E o outro lado do derby, a Ponte Preta jogou na sexta-feira, perdeu para o Brusque, mas parecia que a cabeça já estava no derby. Eu acho que a cabeça dos jogadores da Ponte Preta estava realmente na contusão do Everton, que Também, desconcentrou também. um pouco os jogadores da equipe da Ponte Preta, uma contusão muito grave. O Everton inclusive já passou por cirurgia, já está bem, já começa a recuperação. Não deve voltar esse ano mais a jogar futebol, só o ano que vem, mas segundo informações foi uma cirurgia muito bem feita, muito bem terminada ali, dá a entender que o Everton deve voltar em 100% de sua forma. Não é legal um jornalista falar isso, mas eu confesso, como eu estava na transmissão do vôlei, e eles aqui, o Roger Williams, o Carlão de Freitas, a Adriana Almeida, descreviam uma cena muito forte, confesso que eu ainda não quis ver essa cena da lesão do Everton. E realmente é muito forte a cena, mas vamos mandar aí pensamentos positivos para o Everton, para que ele volte em plena forma praticar o futebol. Se não for pela Ponte Preta, que seja por outro clube, mas que ele volte na carreira dele, afinal de contas, é a profissão dele ser jogador de futebol. Exatamente, né? Com um currículo extenso. Falando da Série A do Campeonato Brasileiro, agora, pelo jeito, a briga é entre Palmeiras e Flamengo mesmo, né? Porque o Corinthians ajudou muito o Palmeiras no último sábado, né? Aliás, eu estava também olhando os melhores momentos durante a manhã de hoje a respeito do jogo Palmeiras e Corinthians, ou Corinthians e Palmeiras, foi em Itaquera. O Palmeiras deu um chute no gol. O Cássio pegou uma bola só chutada pelo jogador do Palmeiras. E o Corinthians teve aí a capacidade de não só fazer um passe errado que deu o contra-ataque do Palmeiras, como empurrar a bola para dentro do gol. Não seria no empate em 0-0, né? Tocou a notificação no seu telefone, é gol do Rony, mas o Rony é do Corinthians contra. Pois é, foi contra. Mais uma vez o Corinthians pisou na bola. E o São Paulo ontem bateu o Bragantino com uma certa tranquilidade, né? E com uma camisa feia pra caramba. Terceira camisa do São Paulo, achei horrível. Nossa, eu achei muito legal por lembrar o agasalho da época que o São Paulo ganhou os 2 mundiais lá em Tóquio, sabe? Eu achei bacana bonito, a camisa pra jogo feia. Por isso que nós somos muito controversos nas nossas opiniões, né? Pois é, a camisa é horrível. Pra mim é horrível a camisa do São Paulo, que me perdoe os são paulinos que gostaram, mas eu achei muito feia. Bonito foi o futebol de São Paulo, apresentado ontem contra o Bragantino, 3-0, dá aquela respirada pro Rogério Ceni seguir aí trabalhando na frente do São Paulo. O Santos com aquela camisa gloriosa de sempre, todo branca, acabou sofrendo a primeira derrota sob o comando de Lisca. Exatamente, com 18 minutos de Luan em campo. Luan estreou pelo Santos, 18 minutos em campo, mas não conseguiu ajudar o Peixe a sair dessa derrota 1-0 para o América. Aliás, o Luan não tem Twitter, né? Porque fizeram um fake lá dele tirando o sarro depois que o Corinthians perdeu pro Palmeiras. A culpa ainda é minha? Não foi o Luan, foi algum falso, né? Que, eu não vi isso. Que fez isso no lugar dele, é cada uma, viu? Carlos Cabela volta às 4 da tarde com o CBN Esporte, segunda edição. Valeu, Cabela. Até lá. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. Mário Quintino, eu vou começar pedindo para você informações sobre a SP-304, a Luiz de Queiroz, né? O ouvinte mandou aqui, o Bruno de Campinas, né? Ele mandou 2 informações, na verdade. A primeira é essa sobre esse incêndio. Como é que está a situação na Luiz de Queiroz, uma rodovia importante aqui da região? Vamos lá então, Guarizo, agradecendo também a participação do Bruno e de todos os nossos ouvintes. Eu começo falando da rodovia Luiz de Queiroz, porque acontece um incêndio em uma indústria têxtil, a primeira informação passada aí pela polícia, em Santa Bárbara do Oeste. Por conta disso, essa fumaça acaba indo um pouquinho lá para a rodovia e o motorista diminui a velocidade para quem sai de Americana, sai de Santa Bárbara do Oeste e vai em direção de Piracicaba, nas proximidades do quilômetro 142.
não há interdição na rodovia, mas de qualquer modo, atenção para quem sai de Santa Bárbara e vai em direção de Piracicaba por conta desse incêndio. Eu repito, esse incêndio não aconteceu na rodovia, mas em uma indústria nas proximidades da Luiz de Queiroz. Por isso, se atenção. Aproveitando também, Guarizo, para fazer um registro sobre uma outra informação, mais de um acidente na rodovia Anhanguera, aqui em Campinas, proximidades do quilômetro 98. Segundo a concessionária que administra a rodovia, são 2 quilômetros de lentidão do 96 até o 98, proximidades ali do trevo da Alix da Cunha, para quem vai em direção do interior. Por isso, atenção aí também pela rodovia Anhanguera. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre esse acidente à altura do quilômetro 98. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até 1 hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estúdio CBN. Agora 2h43, a licitação do transporte público em Campinas vai entrando na reta final e uma comissão é criada pela Prefeitura para discutir alguns trâmites aí dessa licitação. Felipe Pereira, boa tarde. Oi, Guarizo, boa tarde para você e para quem acompanha o Estúdio CBN. Bom, é mais um passo aí da licitação do transporte público de Campinas, né, tão aguardada aqui na nossa cidade. A Prefeitura finalizou o edital depois de ouvir todas as considerações do Ministério Público, todas as considerações do Tribunal de Contas e todas as considerações do IDEC, né, o Instituto de Defesa do Consumidor, que foi contratado, inclusive, para poder apontar os possíveis problemas no edital e também as possíveis soluções. A partir de agora, segue o processo aí para uma comissão. Essa comissão foi nomeada pela Prefeitura, inclusive com publicação hoje no Diário Oficial. Essa comissão vai ser responsável por analisar todo o edital, desde o contrato, os anexos, página a página, para verificar se não há nada de errado e nada que possa ser questionado depois por possíveis empresas participantes e, consequentemente, chegar até o Tribunal de Contas ou o Ministério Público. A gente lembra que o atual contrato das empresas do transporte aqui de Campinas foi considerado irregular por conta de uma série de questionamentos e o Ministério Público acabou considerando, e o Tribunal de Contas também, não é? Acabou desconsiderando essas falas, enfim, o que estava escrito no edital. Bom, a nomeação dos servidores já foi feita, são 4 servidores, se não me engano, da própria INDEC, entre eles pessoas que já participaram da licitação de 2005, 2004, né, que começou em 2005 e que acabou fracassada, não é, por conta aí dessas irregularidades, e também outros servidores da Secretaria de Justiça aqui da cidade, porque o objetivo é justamente servir como um apoio jurídico para evitar novos problemas e evitar novos questionamentos. Logo depois que essa comissão vai fazer essa análise, que deve durar aí aproximadamente uma semana, não se sabe se contando já a partir de hoje ou a partir de amanhã, o documento vai ser encaminhado para consulta pública. A consulta pública, no prazo legal, ela tem 30 dias, mas a Prefeitura vai fazer em 90 para também evitar questionamentos por parte do Ministério Público. Então são alternativas aí que a Prefeitura está pensando para evitar que a
licitação vá para o vinagre mais uma vez. Lembrando que a de 2005 já foi para o vinagre e a gente está com contratos emergenciais aí em andamento. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo, né, Guareço? Vamos ver, vamos continuar acompanhando. Muito obrigado, viu, Felipe Pereira, pela participação. E ao mesmo tempo que essa comissão é criada na Prefeitura, a Comissão Especial de Estudos da Câmara também analisa o projeto de licitação. Nós vamos conversar com o integrante dessa Comissão Especial de Estudos, que é o vereador Cecílio Santos, do PT, que nos atende ao vivo aqui no Estúdio CBN. Vereador Cecílio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN e obrigado por aceitar nosso convite há 10 minutos da reunião, né? Eu que agradeço, Marco, estou à disposição para a gente conversar, fazer os esclarecimentos que fizerem necessários. Sempre um prazer falar com a CBN e com os ouvintes da CBN. Muito obrigado. Prazer é nosso, vereador. Bom, a primeira pergunta que eu faço é exatamente sobre essa informação que nós estávamos trazendo, né? Que tem uma comissão na Prefeitura e uma outra na Câmara. Elas trabalham completamente independentes ou chegam a se conversar, até porque, né, vereador, ela foi criada essa semana, a da Prefeitura, né? E na Câmara já vem sendo discutido há mais tempo, né? Exato, Marco. Eu acho louvável que a Prefeitura tenha criado a comissão, visto que essa licitação ela já vem se arrastando há um bom tempo e é uma licitação de grande vulto, né? Mas a nossa comissão aqui na Câmara, ela tem dois objetivos. Um é esse mesmo de acompanhar o processo licitatório, mas o outro é de obter esclarecimentos do secretário de Transportes, do presidente da INDEC, sobre a operação que nós estamos tendo nessa transição. Veja que há muitas reclamações da população em relação à operação do transporte nesse período. E é um período instável, visto que as empresas não podem investir, grande vulto, enfim, eles ficam sempre justificando que é o fim do contrato. Então, imagino que a INDEC e a Secretaria de Transportes lidar com os empresários de ônibus nessa situação não seja muito fácil. Mas a população tem reclamado muito da operação do transporte na ponta, lá nos bairros. E é por isso também que nós criamos a Comissão Especial de Estudos para avaliar e acompanhar essa transição. E, nesse caso, tem um prazo para que essa Comissão Especial de Estudos da Câmara chegue ao final dos trabalhos, já que, pelo menos, a gente até abri aqui chamando a reportagem dizendo que o processo de licitação do transporte já está na reta final. Para isso, a Câmara também programa para que isso aconteça? Como que está sendo esse procedimento, vereador? Sim, a comissão tem um prazo regimental de 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. Então, como o processo licitatório ele está andando, os trabalhos da comissão também, em paralelo, seguem andando, tá certo? Então, esse é o prazo previsto. Que tipo de situação é discutida, que tipo de itens desse edital de licitação é discutido ou são discutidos pela comissão da Câmara, vereador Cecílio? Na primeira reunião que nós fizemos, Marco, nós convidamos um especialista do IDEC para nos apresentar em detalhe um comparativo dos editais que estão rodando no país. Então, ele fez essa avaliação mostrando avanços e situações que precisavam melhorar no edital. Hoje, na reunião de hoje, já está aqui o secretário de Transportes e o presidente da INDEC, conversar com eles especificamente sobre a questão da operação. Mas o que nós queremos? Ouvir a INDEC, ouvir especialistas, ouvir a população e o edital, falando especificamente sobre a licitação. O edital entrando na consulta pública, a gente ter elementos, subsídios que possam melhorar esse edital. Na outra ponta, nesse período de transição, também a gente tem informações, ter esclarecimentos de como é que é a operação do transporte, porque a população não pode ficar desassistida. E o material que será apresentado a eles, tudo bem que teve a participação também, mas tem a ver com aquelas audiências públicas que aconteceram, foram 11, né, que aconteceram no início desse ano, mas
quase para o meio do ano. A Comissão de Estudos da Câmara pegou alguns dos itens apresentados nessas audiências públicas para discutir com a INDEC e com a CETRANSP? Sim, nós temos esse material, nós estamos avaliando e discutindo com a INDEC, certamente é objeto, sem dúvida, das nossas reuniões. Agora, a Câmara, inclusive, acompanhou essas audiências públicas, né? E nosso desejo, nossa intenção é justamente melhorar, aprimorar a proposta, né, que está sendo discutida, né, na Prefeitura, e nós aqui na Câmara também continuando aí a ouvir a população e ouvir especialistas, buscando cada vez mais aprimorar este certame. Bom, hoje falam, né, ou conversam com os vereadores, o presidente da INDEC e o secretário de Transportes, né? Quais outras pessoas estão previstas, né, ou entidades para conversar com essa comissão da Câmara, vereador Cecílio? Nós convidamos o presidente do Conselho Municipal de Transportes, né, e também um representante do segmento dos idosos, para também avaliar e nos dar aí alguns elementos sobre a operação do transporte na visão desses dois segmentos. E ao final da Comissão Especial de Estudos, todo o material relatado vai ser enviado para a Prefeitura para alguma discussão? Como que termina, né, essa comissão? Sim, certamente o relatório, o vereador Carlinhos Camelor é o relator da comissão, e nós estamos, claro, acompanhando, subsidiando também. Vai ser finalizado o relatório, entregue à INDEC, né, a Secretaria de Transporte, e ao prefeito. Bom, quero agradecer ao vereador Cecílio Santos, está em discussão, portanto, você está na reta final, a licitação provavelmente já está, mas dá a impressão também, né, vereador, que todo pequeno detalhe vai ser discutido para que não haja outro atraso na licitação. Podemos pensar dessa forma? Sim, espero que a Prefeitura, com esse cuidado que está tendo, não venha ter nenhum problema de atraso maior, né? Visto que até os prazos estabelecidos, eles foram acrescidos. Era 30 dias, vai ficar 90 dias sob consulta pública, né? E a gente tem acompanhado aí muito perto, né, junto com as entidades, para que, além de não ter o atraso, este edital possa ser um edital que dê garantias aos operadores, mas também garanta a qualidade no sistema de transporte da nossa cidade. É um serviço essencial e, portanto, a população espera, sem dúvida nenhuma, qualidade, né, na prestação desse serviço. Até porque ele engloba o BRT, que talvez seja a maior revolução, podemos chamar assim, no transporte coletivo da cidade nos últimos anos. Com certeza. Campinas, com a operação do BRT, espera-se que ganhe em termos de agilidade e possa ofertar para a cidade um sistema de transporte que tire carros, né, sujeito que mora na região do Ouro Verde, na região do Campo Grande, cidadão que vem aqui no centro para compras ou a passeio, não precise necessariamente tirar o carro da garagem e vir de carro, mas possa usar o sistema de transporte. Esse é o grande desejo de toda a cidade, e o transporte ofereça qualidade suficiente para que a população não precise necessariamente usar o carro para se deslocar, né, dos bairros para o centro. Vereador Cecílio Santos, que é membro da Comissão Especial de Estudos, né, com a finalidade de analisar e discutir a operação do sistema do transporte público de Campinas, vai começar uma reunião agora às 15h com o presidente da INDEC e também com o secretário municipal de transportes. Quero agradecer por ter tirado um tempinho para conversar com a gente aqui na CBN, vereador. Eu que agradeço, Marco, estou sempre à disposição da CBN, dos ouvintes, para fazer os esclarecimentos que fizerem necessários, e a gente vai discutindo aqui na comissão e certamente passando aí as informações sobre o andamento dessas discussões que estamos tendo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Boa tarde. Agora são 2h, quase virando o relógio, 56 minutos. Trânsito. Oferecimento Unicred, instituição financeira cooperativa especializada na área da saúde. E vamos trazer as informações do trânsito de Campinas, até com mensagens dos nossos ouvintes também. O próprio Bruno, né, que tinha falado lá do incêndio na Luiz de Queiroz, também falou de uma situação aqui na Alix da Cunha, Mário Quintino.
Exatamente, Guarizo, exatamente. Vamos atualizar então essa situação da Alix da Cunha. Tem reflexo por conta do acidente que nós comentamos na rodovia Anhanguera, proximidades do quilômetro 98, na pista sentido interior. Por conta desse acidente, Guarizo, o nosso ouvinte encontra trânsito intenso e diminui a velocidade nos dois sentidos da Alix da Cunha, já nas proximidades da rodovia Anhanguera. Por isso, atenção aí pela Alix da Cunha. Lembrando que na rodovia Anhanguera aconteceu esse acidente com um caminhão. A gente ainda está aguardando maiores informações, tanto da Polícia Rodoviária quanto da concessionária que administra a rodovia, mas o que nós temos é que foi um acidente com um caminhão, a princípio da Polícia Rodoviária, um acidente sem vítimas, mas que causa esse reflexo no trânsito, cerca aí de 2 km de lentidão. Por isso, quem puder, prefira seguir aí pela Bandeirantes, no sentido interior, que tem melhores condições. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino. Com o seguro Mafre Vida, você tem apoio em diárias de internação hospitalar. Fale com o seu corretor. Mafre, cuidamos do que é importante para você. Tempo e temperatura. Felipe Pereira está de volta. E aí, Felipe, como é que fica o tempo nesta segunda e na terça-feira? Muito bem, Guarizo, contando para você agora a previsão do tempo, para você e para vocês todos. Para você agora a previsão do tempo, para você e para vocês todos. A gente está aqui ainda nesse CBN. Vamos contar como é que vai ficar o tempo. Hoje a gente já viveu aquele dia de calorão de novo, calor tipo outono, não é isso? Porque o inverno ainda está longe de acabar, é só no mês que vem. A gente está vivendo esse inverno absolutamente atípico, né? Com esses termômetros chegando a temperaturas de outono e até mesmo de verão. Digo verão porque amanhã, quarta-feira, os termômetros podem chegar a 31 graus aqui na cidade de Campinas. Então, vejam vocês o tamanho do problema, né, que a gente vai acabar enfrentando nos próximos dias. De quarta para quinta vai ter uma mudança na temperatura, mais ou menos como aconteceu na semana passada. Começa o dia ensolarado, as temperaturas vão subir para 31 graus, mas aí chega uma frente fria, derruba os termômetros, deixa o tempo nublado e na madrugada de quarta para quinta e de quinta para sexta também começa a chover de novo. Pelo menos essa é a previsão até esse momento. Agora à noite em Campinas, termômetros na casa dos 16 graus. E atenção, porque a gente vai ter temperaturas mínimas de 21 graus aqui na nossa cidade. Nessa semana, pelo menos é o que estima a previsão do tempo. Então, vai ser um dia, vai ser uma noite bastante abafada. Amanhã o sol continua brilhando, possivelmente sem nuvens, se tiver são poucas, não chega a ser ponto de nublado e também termômetros em alta, Guarizo. Mínima de 21, Felipe Pereira. Meu Deus do céu, muito obrigado pela participação. Vamos pro Repórter CBN. Problema com a segurança de sua empresa ou portaria de seu condomínio? A Unicetter é especializada em identificar vulnerabilidades para proteger seu patrimônio e sua família. Através de vigilantes armados altamente treinados, atuamos há mais de 20 anos no mercado. Na hora de contratar ou renovar a segurança de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred na área de um assentamento de um projeto sustentável no Pará. Os agricultores atribuem a ação a grileiros e fazendeiros. No local fica o município de Novo Progresso, no sudoeste do estado, e foi afetado pelo Dia do Fogo, como ficou conhecida a ação criminosa para realizar queimadas ilegais em agosto de 2019. Os incêndios foram combinados por meio de grupos de mensagens com fazendeiros, empresários e produtores rurais. O Hospital AC Camargo, referência no tratamento de câncer em São Paulo, deixará de atender pacientes do SUS a partir de dezembro. A instituição não renovou o contrato com a Prefeitura da capital paulista. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que foi comunicada sobre a decisão de interromper o convênio. Segundo a Prefeitura, os pacientes oncológicos terão assistência em outros centros de atendimento na cidade. Os motivos pelo fim da parceria ainda não foram divulgados. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o desaparecimento de 4 amigos e um motorista de aplicativo. O caso aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os jovens estavam a caminho do shopping quando foram parados por homens armados e encapuzados. Terminou em confusão a cerimônia para o anúncio do novo presidente do Quênia. A divulgação foi realizada em meio a uma pancadaria generalizada entre militares e integrantes da comissão eleitoral que rejeitavam o resultado. O atual vice-presidente William Ruto foi o vencedor das eleições e será o novo líder do país africano. No horário de Brasília, 3h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Seu direito. Agora são 3h03. Doutor Fernando Quercia, advogado tributarista, está com a gente todas as segundas-feiras no quadro Seu Direito, para tirar dúvidas dos nossos ouvintes, dos nossos internautas sobre o direito tributário. E o senhor traz... Em primeiro lugar, boa tarde, doutor Fernando, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Marco, boa tarde aos ouvintes da CBN. Esse primeiro assunto que o senhor traz, eu até falava fora do ar aqui. Quem não foi vítima... já foi vítima de tentativa, né? O famoso mãe, mudei de número, pai, mudei de número, pode fazer uma transferência para mim, um Pix, a clonagem do aplicativo de comunicação. E aí é o seguinte, doutor Fernando, a gente sabe que quem cai não tem para onde recorrer. Pode-se processar ou entrar com uma ação responsabilizando a companhia telefônica ou aplicativo por isso? Vamos lá, esse é um assunto bastante interessante mesmo, Marco, e até por isso que eu trouxe aqui para os ouvintes da CBN, para compartilhar, né? Recentemente, houve uma decisão no Tribunal de Justiça, onde o responsável pelo aplicativo, né, na verdade a empresa que é dona do aplicativo, ela foi condenada a pagar uma indenização por danos morais por conta do aplicativo ter sido clonado. Então veja só, você, na sua pergunta você falou sobre a companhia telefônica e a empresa que é responsável pelo aplicativo de mensagem. A companhia telefônica, ela não tem responsabilidade, ela não tem como ter responsabilidade nisso, né? Porque essa é a questão, é uma questão de segurança do próprio aplicativo. E esse caso foi um caso bastante interessante, por quê? Porque na primeira instância, o juiz, ele considerou que a ação não deveria prosperar. Por quê? Porque a pessoa, o proprietário do telefone, ele deixou
de ativar o sistema de segurança de 2 etapas, né? Você sabe que o aplicativo ele tem aquele sistema de segurança que você pode aplicar de 2 etapas. Inclusive, já aconteceu isso comigo, você estava falando. Comigo, houve a tentativa de clonagem do meu aplicativo, porém eles só não conseguiram porque eu tenho o sistema de dupla verificação. Então, assim, eles puxaram o meu aplicativo para uma outra linha, levaram ele embora, só que não conseguiram entrar nele e dar continuidade. Aí eu tive que resgatá-lo, né? Então, mas nesse caso, a pessoa, ela entrou com a ação e queria que o responsável, a empresa que é dona do aplicativo, pagasse pelos danos morais. E como eu disse, numa primeira instância, o juiz, ele negou, né? Dizendo que a pessoa deveria ter colocado no aplicativo lá o sistema de 2 etapas. Pois bem, aí o advogado da pessoa, ele disse o seguinte, veja só, esse sistema, ele não me daria garantia de que não existe uma prova concreta de que se eu tivesse o sistema de 2 etapas, eu estaria seguro. E a empresa não provou isso também, né? E esse julgamento foi para o tribunal e o tribunal reverteu esse julgamento em favor da pessoa, dizendo o seguinte, em primeiro lugar, esse sistema de 2 etapas, o aplicativo ele vende como sendo opcional. Então, se é opcional, a culpa é dele. Até ele fez o juiz, na segunda instância, ele fez uma coisa bastante interessante, que ele citou o seguinte exemplo. Imagine que você vá num parque de diversões, e aí tem lá um brinquedo, e aí o parque diga o seguinte, o cinto de segurança é opcional. Não pode. Claro que não, né? Então, com base nesse argumento, o tribunal acabou revertendo essa situação e o cliente do aplicativo, né, ele ganhou ação no tribunal para ser ressarcido por danos morais por conta de ter tido o seu aparelho clonado. Vamos, só para terminar, né, isso é um assunto que a gente pode falar numa outra hora, que é a questão da indenização. O valor dessa indenização por danos morais, ele foi de R$4.000. Mas isso é um assunto para uma outra hora. Não, sobre os valores a gente fala depois. É que existe a clonagem, né, e existe o roubo da foto, por exemplo, né? Às vezes, por exemplo, alguém tenta usar o número do celular de alguém, às vezes pega só a foto, coloca no outro número e vem com isso, né? Também. Esse texto padrão que eu disse aí, mãe, pai, troquei de celular, né? Sim. Então, são casos diferentes. Casos diferentes. Nesse caso, houve a clonagem efetiva, né? Então, o que eles fazem? Essa clonagem, como é que ela funciona? A pessoa puxa o seu aplicativo para uma outra linha de telefone e passa a usar como sendo, quando ele consegue efetivar a clonagem, ele passa a usar esse aplicativo, né, como se fosse você. Certo. Né? Então é até mais grave nesse caso do que utilizar a sua foto por uma outra linha de telefone, né? Pois é. Dr. Fernando Quercia, mais uma, né? E essa é uma polêmica do tamanho do mundo. Algumas redes sociais bloqueiam usuários por conta de publicações que entendem que são contrárias à política estabelecida. Isso está correto porque bate naquela situação da liberdade de expressão, né? Olha, eu quero me manifestar, mas ao mesmo tempo, nenhuma dessas redes é pública, né? Tem um dono, tem alguém que responde, né? Senão, por exemplo, a operadora aí, ou o aplicativo não teria que pagar R$4.000 que fossem para a pessoa. Como é que funciona isso? Até onde vai? Tá correto isso? Veja só, acho que você colocou muito bem, Marco, o seguinte, não é uma rede pública, né? E dentro dessa rede privada, dessas mídias sociais, eles podem sim estabelecer políticas, né? Colocando parâmetros para que não haja abuso na hora de efetivar publicações. Porém, esse entendimento do que é abuso ou não, ele acaba sendo um pouco complicado, né? Porque muitas vezes o que eles entendem como abuso, e muitas vezes essas empresas são empresas globais, né? Então, você tem países onde a cultura é diferente e o entendimento acaba sendo diferente. Mas eu tive um caso recentemente, aqui em Campinas, inclusive, em que eu fui advogado de um jornalista que usa ativamente
as mídias sociais. Hoje ele usa essas mídias sociais até como forma de sustento, e ele teve a mídia social dele bloqueada por conta de uma publicação. Eles bloquearam por 15 dias, inicialmente, né? E depois ele teve uma reincidência e bloquearam novamente por tempo indeterminado. Agora, e nós conseguimos reverter isso aí, e inclusive fazer com que ele também recebesse uma indenização por danos morais. Por quê? Porque eu acho que a grande falha dessas redes sociais, né, e com base nessa falha que o juiz ele deu ganho de causa para a gente, foi que não há uma notificação prévia para o usuário. Então, eles simplesmente bloqueiam a sua mídia social. Não tem uma lista do que não se pode fazer. Não, eles deveriam, pelo menos, dizer o seguinte: olha, eu estou apagando esse conteúdo, né? E estou te notificando para que você não coloque mais nada sobre essa questão, sobre esse conteúdo. Não, eles simplesmente, no primeiro momento, eles apagam o conteúdo e depois, no segundo momento, eles bloqueiam a rede social. Você não tem acesso, você deixa de poder usar a sua rede social. Então, sem essa notificação prévia, né, que eles deveriam fazer, a justiça entendeu que houve um abuso por parte da empresa que é proprietária da mídia social. E com base nesse abuso, a justiça acabou condenando essa empresa a pagar também uma indenização para esse jornalista. E, a partir de agora, né, se efetivamente algum conteúdo que o jornalista postar e contra o que a empresa pensa, ela tem que primeiro notificar ele para que ele saiba que ele tem um prévio conhecimento e possa, né, evitar amanhã ou depois de ser penalizado. Ou tentar, porque não tem onde recorrer, né? Já bloqueia e acabou. Você veja, hoje muita gente utiliza as mídias sociais, né, de forma a monetizar e ganhar dinheiro, né? Muita gente vive disso hoje, né? Então, eles não podem simplesmente bloquear o seu acesso, sem que você nem saiba efetivamente o que eles acham ou deixam de achar sobre determinado assunto, de uma maneira prévia. E é um caso que foi aqui do escritório do senhor, mas que pode ter uma mudança nessa lei de segurança na internet também, né? Porque ainda não há um padrão. São casos e casos que a justiça analisa. Não, ainda não há um padrão. Você veja, às vezes você consegue uma vitória, não na questão efetivamente, como no caso nosso, não na questão efetivamente sobre, nós não estamos discutindo o conteúdo, se ele é ou não é passível de ser bloqueado, né? Mas sim a forma com que eles agiram, ou seja, você me notifica antes, me diga que esse conteúdo está contra o que a sua política, né? E aí, eu ciente disso, eu posso me abster ou não de publicar, né? Mas se ciente disso eu continuar publicando, ok, aí eu vou sofrer as penalidades que vocês quiserem, mas sem notificar e sem eu ter conhecimento daquilo que você acha que é abuso ou não, fica difícil, né? Nossa, nessa época de eleição deve vir muito processo sobre isso, viu? Mas é um assunto para outra hora, viu, doutor Fernando Quercia? Também acho. Outro assunto que o senhor passou aqui, a gente vai trazer a semana que vem sobre a cobrança indevida de impostos. A gente volta, espero o senhor na segunda-feira no seu direito. E aí, né, doutor Fernando Quercia, depois, na época do horário eleitoral, que o Estúdio CBN perde meia horinha, a gente vai fixar esse horário aqui logo depois das 3 com o senhor, tudo bem? Maravilha, Marcos, muito obrigado pelo espaço. E um grande abraço a todos os ouvintes e telespectadores aí da CBN. O Marco Antônio do Jardim Botafogo está fazendo pergunta no lugar errado. Obrigado, doutor Fernando Quercia. Até a semana que vem, agora 3h15. Estúdio CBN. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM.
Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Parkville Indaiatuba, um verdadeiro clube no coração do Parque Ecológico. E vamos atualizar agora a situação das rodovias, Mário Quintino. Vamos lá então, Guarizo, falando mais uma vez da rodovia Anhanguera, porque a situação segue complicada no sentido interior em Campinas, lentidão desde o quilômetro 96 até o 98, proximidades do trevo da Alix da Cunha, por conta de um tombamento de um caminhão. A informação que chega agora da Polícia Rodoviária, Guarizo, é que esse caminhão estava com uma carga de lixo orgânico. Então há um trabalho acontecendo ali pela rodovia. Siga com atenção ou prefira seguir pela Bandeirantes, porque como nós dissemos, no sentido interior, a Bandeirantes tem boas condições e no sentido da capital, a Bandeirantes também segue sem problemas nesse momento em toda extensão. Rapidamente, Guarizo, aproveitando também para falar da Adalberto Panzan, que segue sem dificuldades nesse momento. Guarizo. E que essa carga, pelo menos, não seja saqueada, né, Mário? Mas é uma carga de lixo orgânico, Guarizo, então acho que não vai ter muitos problemas em relação a isso daí. Tá certo. Obrigado pela participação. O carro zero, seminovo ou até usado vai entrar em campo com você. Um lance certo muda a sua vida. Faça um consórcio Embracon e compre sem juros. Embracon, sempre o melhor lance. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Estúdio CBN. Apresentação: Marco Guarizo.
Conexão Regional. Começando a Conexão Regional desta segunda-feira, um pouquinho mais tarde que o habitual, vamos à Americana com o Vladimir Catarino, que vem trazendo uma notícia bastante polêmica, né? Pessoal, o pai e o filho estão presos, mas eles garantem que não estavam no mesmo lugar, ou seja, não poderiam estar presos, segundo essa versão. Vladimir, boa tarde. Boa tarde, Guarizo, boa tarde a todo mundo ligado conosco nesse Conexão Regional. Pois é uma informação importante nesse processo, nesse caso, que a gente já falou aqui, foi um roubo que aconteceu no Terras do Imperador, um bairro nobre aqui na cidade americana, foi no dia 30 de julho, um sábado, R$220 mil foram roubados em joias, relógio e outros objetos da casa. Depois, na semana passada, na terça-feira da semana passada, a polícia prendeu 2 homens, Clóvis Conceição Costa, de 50 anos, e seu filho, o Alisson Augusto da Costa, de 21 anos, foram presos pela DIG e teriam sido reconhecidos pela vítima na realização desse roubo. No entanto, agora a defesa apresentou documentos que foram conquistados, né, foram adquiridos pela família dos 2 homens. A família conseguiu documentos que provam, segundo esses documentos, segundo a defesa, que os homens não tem como eles estarem nesse local no dia do crime. Segundo as informações prestadas pela família, o homem, o Clóvis Conceição Costa, estava em uma consulta médica no núcleo de especialidades da cidade americana, fez um ecocardiograma. Inclusive, a prefeitura emitiu um documento confirmando que o homem estava nessa consulta, teoricamente, no momento do crime. E o filho dele, o Alisson, estaria realizando um frete, eles têm uma empresa de frete, estaria levando um trailer de Nova Odessa para Itapevi, na Grande São Paulo, também, segundo esse documento, não teria como ele estar no momento do crime, apontado pela vítima e também registrado pela polícia. Agora, a defesa já entrou com um pedido solicitando a libertação dos 2. Esse pedido está sendo avaliado pela Justiça, mas é complicado. É um caso muito complicado. A polícia segue investigando e agora a família espera uma definição da Justiça sobre a libertação ou não desses 2 homens. Guarizo. Bom, se tem documento que não estava, né, isso já é uma prova, né? Um documento da prefeitura. O cara estava aqui, o pai e o filho passaram o Dia dos Pais na cadeia, né? Então é um caso bastante difícil. E também aí a gente discute, mas se você não usar o reconhecimento por parte da vítima como uma prova, né? Como é que faz depois? Pode soltar muita gente. Olha, que assunto polêmico, hein, Vladimir? É difícil se chegar a uma conclusão. Não é problema nosso, é problema da Justiça, mas a gente vai discutindo aqui, né? Até porque essa questão do reconhecimento deve ser levada em conta também, né, Guarizo? A questão emocional, né? A vítima, normalmente, está numa situação emocionalmente abalada, e pode se confundir também, não estou dizendo que é o caso, mas pode acontecer também de ter essa confusão na hora do reconhecimento. Pode acontecer também a polícia investigar e a Justiça decidir se cabe ou não a liberação. A gente vai continuar acompanhando esse caso e traz as atualizações aqui na programação da CBN. Guarizo. Obrigado, Vladimir Catarino. Um abraço para você. Até amanhã. Até amanhã. Um abraço. E agora, dividindo tela com Limeira, vem chegando o Carlos Gomide. Veja os 2 aí juntos, o Vladimir e o Gomide. O Gomide vem trazendo notícias tristes, claro, para as famílias, né? Mortes por Covid-19, mas todas elas com algo em comum. Carlos Gomide, boa tarde. Aliás, desde janeiro, né, Guarizo? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a programação da CBN Campinas nesse Conexão Regional no estúdio CBN. Com morbidade e, às vezes, com dose de vacinas atrasadas ou sem doses de vacinas. De novo, isso não sai na verdade, isso não sai muito do padrão, o que a gente tem falado aqui. Na semana passada, a gente trouxe um levantamento que eu fiz por conta, diante de todas as informações coletadas desde o início do ano, dos boletins divulgados pela Prefeitura Municipal, e a gente já aproveita para falar que esse número aí de 5 mortes em Limeira não era tão alto desde o dia 25 de fevereiro deste ano, quando ainda estava aquela questão... Lembra da Ômicron, aquelas variantes que surgiram no começo do ano, às vezes enrosca. Tudo bem, às vezes enrosca. Do ano, a gente tinha o número dia 25/2, nós tivemos 7 mortes. E aí outros, um pouquinho mais para trás, dia 16/2, nós tivemos 9, mas esse número não era tão alto desde fevereiro e acende, na verdade, uma luz de alerta.
foram confirmadas as mortes de 4 mulheres de 66 anos com comorbidades de 3 doses de vacina, 69 anos com comorbidades de 2 doses de vacina, 80 anos com comorbidades de 2 doses e 94 comorbidades de 4 doses de vacina. E a de um homem de 66 anos com comorbidades de 100 registros de vacina. Ele não tinha tomado a vacina, assim com mortes registradas no município de Limeira durante a semana passada. Há uma nova morte que foi tida como suspeita, que ainda está sob investigação, de uma mulher de 96 anos de idade. Com relação aos números da Covid-19, os números confirmados da doença, houve um pequeno aumento de 4 casos reais, 4 casos absolutos da semana retrasada para a semana passada. Na semana retrasada, 109, na semana passada, 113 casos. Indica aí uma certa estabilidade com relação ao número de casos, mas o que chama atenção mesmo é esse número de mortes que subiu, e subiu bastante. Ocupação total de leitos aqui em Limeira. Nós temos 72% dos leitos hospitalares ocupados aqui, 78,4% ocupação de leitos de UTI, 62% de ocupação de leitos clínicos. A vacinação continua na mesma, viu, Guarizo? E eu estava conversando com uma pessoa, um conhecido hoje, e ele disse o seguinte: essa questão da primeira e da segunda dose não deve mudar tanto, porque quem tomou, quem não tomou, não deve tomar já ou ainda a primeira e a segunda dose. Nós temos 80% da população limeirense vacinada com a primeira dose e 88% com a primeira dose e 80% com a segunda dose. Não é um número baixo, mas está abaixo da meta, que é 95%. Pessoas que tomam a primeira, não voltam para tomar a segunda, ou se voltam para tomar a segunda, não voltam para tomar a terceira, a primeira dose adicional. Só para você ter uma ideia, a segunda dose 80,5%, a terceira dose 46,1%. Perceba que a diferença aí é bastante grande, o intervalo é bastante grande, e infelizmente tem pessoas que estão, 2 doses está bom, e aí às vezes se junta com uma comorbidade, pega a doença. Isso pode ser fatal, de acordo com esse levantamento que a gente tem feito e tem acompanhado os números da Covid-19 em Limeira na semana passada, divulgado agora há pouco, na hora do almoço, pela Prefeitura de Limeira. Guarizo. E explicam muita coisa. Obrigado, Carlos Gomide. Um abraço, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. E agora vamos a Piracicaba. Informações sobre mais um acidente fatal envolvendo motociclista. Boa tarde, Rafael Fioravante. Exatamente, Guarizo. Boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes conectados conosco. Pois é, um motoqueiro de 57 anos de idade morreu na manhã de hoje após ser derrubado e atropelado por um veículo enquanto andava de moto pela rodovia Geraldo de Barros. O acidente ocorreu na altura do KM 185, divisa de Piracicaba com o município de São Pedro. O motoqueiro, Guarizo, foi identificado como José Antônio Gonçalves de Souza. A PM informou que ele trafegava pela rodovia com sua moto quando um Gol colidiu na sua traseira. Assim que ele se desequilibrou e caiu, um segundo veículo passou por cima dele. Ele teve muita perda de massa encefálica, o que mostra que o veículo passou pela cabeça. Resumindo, morreu no local, claro. A PM informou ainda que ele não era habilitado, tá? Informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas até o momento. A Geraldo de Barros, Guarizo, a SP-304, é bem perigosa. E acidente lá é quase que diário. Porém, o último fatal havia sido ocorrido no dia 30 de junho, quando uma mulher de 48 anos foi atropelar enquanto estava a atravessar a pista. A prefeitura daqui de Piracicaba tem investido bastante em propaganda de trânsito, mas grande parte dos acidentes, quando acontece, é ou por imprudência dos condutores ou erro humano mesmo. Eu volto com você, Guarizo. Obrigado, Rafael Fioravante. Nossa, que notícia triste e pesada. Até amanhã, Rafael. Um abraço. Até amanhã, Guarizo. Abraço. Repórter CBN. Segunda-feira, 15 de agosto de 2022.
A movimentação de cargas nos portos brasileiros caiu 3,3% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o verificado em 2021. Entre janeiro e junho, foram movimentadas pouco mais de 581 toneladas. O dado abrange o fluxo de cargas em portos públicos e nos terminais privados. A última queda registrada no período havia sido no primeiro semestre de 2019, quando a retração foi de 2,9%. As informações são da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Mais de 1.500 militares das Forças Armadas receberam pagamentos líquidos de R$100 mil por mês entre janeiro e maio deste ano. Juntos, os profissionais receberam mais de 262 milhões. O valor já considera os descontos de imposto de renda e contribuição para a Previdência dos militares. Aparecem na lista nomes que integraram o governo de Jair Bolsonaro, como o do general e ex-ministro Eduardo Pazuello. Em março, ele teve rendimentos líquidos de R$305 mil ao passar para a reserva remunerada do Exército. Os dados estão numa reportagem do jornal O Estado de São Paulo. A brasileira Bia Haddad apareceu na 16ª posição do ranking atualizado hoje pela Associação Mundial de Tenistas. Com o feito, ela alcança o segundo melhor posto da história do país entre homens e mulheres na modalidade. Bia Haddad fica atrás apenas de Gustavo Kirten, o Guga, que liderou a lista em 2000 e 2001. A tenista saltou 6 pontos depois do vice-campeonato no WTA de Toronto, no Canadá. O torneio foi encerrado ontem com a conquista da romena Simona Halep. No horário de Brasília, 3h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Saúde. Nesta semana, o tema do CBN Saúde é a obesidade mórbida em crianças, os tratamentos e como evitar a doença, com a médica pediatra Cíntia Rissato Sabione. Qual é o maior causador da obesidade mórbida em crianças? Vários fatores causam obesidade infantil, como fatores genéticos e comportamentais, que atuam em vários contextos, como a família e a escola.
desde a alimentação materna na gestação, o aleitamento materno, alimentação não saudável nos primeiros anos de vida, nos anos seguintes, a falta de atividade física, má qualidade do sono, muitas horas de tela e até fatores emocionais como mau relacionamento familiar ou bullying na escola podem interferir e causar obesidade infantil. Mas sem dúvida nenhuma, os maiores responsáveis pelo aumento de peso entre as crianças brasileiras são os alimentos ultraprocessados. Durante a gestação, o ganho de peso excessivo pode desencadear a obesidade no filho? Uma má alimentação durante a gestação pode prejudicar não só a saúde materna, mas também acarretar uma alta taxa de obesidade na infância tardia. Sugere-se que o mecanismo de modificação epigenética na prole é induzida pela dieta inadequada da mãe. Portanto, estimular uma alimentação saudável durante o pré-natal é promover uma melhor qualidade de vida e o menor risco de doenças crônicas para toda a família, para essa mãe e para esse bebê. E é óbvio que para todo mundo em volta, que vai trabalhar junto e ser influenciado por bons hábitos. Mas, portanto, já na gravidez, a mãe deve se preocupar com o próprio peso, porque já na fase intrauterina, o ganho de peso excessivo materno, uma alimentação rica em calorias e alimentos ultraprocessados estão associados a ganho de peso na infância. O tema desta semana é a obesidade infantil, com a médica pediatra Cíntia Rissato Sabioni. Valéria Raim para o CBN Saúde. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro. Trânsito. Trânsito em Campinas agora pelas principais ruas e avenidas da cidade, Mário Quintino. Vamos lá então, Guarizo, trazendo informações agora da região central. Quem segue pela Lusitânia encontra trânsito intenso, principalmente da Conceição até a chegada para Barreto Leme. Por isso, se você vai para Benjamin Constant, então para Barreto Leme, uma boa opção é seguir pela Barão de Jaguara, que apesar do trânsito intenso, por enquanto segue aí sem maiores dificuldades. A Rua José Paulino também tem boas condições nesse momento e pela Benjamin Constant, lentidão na Prefeitura e também já na chegada para Andrade Neves. Rapidamente, Guarizo, lembrando, ainda tem interdição na rodovia Anhanguera, à altura do 98, sentido interior aqui em Campinas, por conta de um tombamento de um caminhão. Por isso, dê preferência a seguir pela rodovia dos Bandeirantes. Guarizo. Obrigado pelas informações. Até amanhã, Mário Quintino. Até amanhã. Agora você não vai mais ficar no tédio assistindo a mesma coisa. Curta a programação de Sky pré-pago com recargas a partir de R$ 9,90. Ligue 3003-8522 e vem pra Sky. São 3h40 e a reforma, a revitalização da Avenida Campos Sales aqui no centro de Campinas. Esse ano não tem mais. Celina Silveira, aniversariante do dia. Parabéns para você e muito boa tarde.
Boa tarde, Guarizo. Boa tarde aos ouvintes. A INDEC vai atrasar em mais um semestre o início das obras de requalificação da Avenida Doutor Campos Salles. A CBN apurou que o motivo seria a pressão feita por comerciantes para evitar obras durante o período de fim de ano. Com isso, os trabalhos de requalificação devem começar apenas em 2023 e não mais neste mês de agosto. A INDEC apresentou um projeto de requalificação da avenida aos comerciantes em fevereiro. Posteriormente, a empresa fez algumas alterações e decidiu que a Avenida Doutor Campos Salles vai ter pavimento de concreto rígido apenas em pontos de parada de ônibus. As demais faixas vão ser recapeadas. Após a requalificação, a avenida vai ter 3 faixas, uma delas exclusiva para o transporte público. Além disso, toda a fiação vai passar pelo subsolo. O prazo para a conclusão das obras é de 12 meses após o início. Guarizo. Muito obrigado pela participação, Celina Silveira, que a partir de hoje apresenta o bloco local do Ponto Final, entre as 5 e as 7 da noite. Agora são 3h42, região do bairro Ponte Preta, aqui em Campinas, tem preocupado bastante os moradores por causa dos furtos. Uma onda de furtos tem preocupado moradores e comerciantes do bairro Ponte Preta, em Campinas. Os crimes se concentram especialmente na região entre a Sanasa, na Avenida da Saudade, e a farmácia de alto custo na rua General Setembrino de Carvalho. Moradores e comerciantes fizeram até um abaixo-assinado pedindo providências. Segundo as vítimas, os crimes ocorrem desde o início do ano, mas vêm se intensificando. O levantamento da CBN, com base em dados da Secretaria de Segurança Pública, aponta que os registros criminais no 5º Distrito Policial, que atende a região, subiram 9% no primeiro semestre do ano, no comparativo com o mesmo período do ano passado. Muitas das vítimas foram furtadas várias vezes seguidas. Caso do comerciante Alexandro Paulini, que é proprietário de uma banca na região. Ele relatou ter sido alvo de furtos 4 vezes desde o início do ano. Tive que trocar toda a fiação, agora a alternativa foi usar outro método, cimentar os canos para que eles não consigam levar. Mas assim, você vê o pessoal passando com lixeira na mão, essa lixeira de calçada, sacolas pretas, e se eles conseguem entrar, aí já fazem a festa dentro do estabelecimento. No nosso caso aqui, foi só a fiação e o botijão de gás. Estouraram a porta e levaram o botijão de gás. Os criminosos levam geralmente itens estruturais como torneiras e fiação elétrica e até mesmo grades de proteção. Porém, há casos em que outros itens são levados. Fernanda Zoca tem uma boutique recém-inaugurada na região e o imóvel foi invadido por 3 vezes na mesma semana, com computadores e mercadorias sendo levados pelo criminoso. Ele chegou aqui, entrou 5 horas da manhã, diz o meu vizinho, entrou na segunda, fez um rapa, 2 computadores, roupa. Na terça-feira, ele voltou a entrar de novo, mas nisso na segunda eu coloquei um sistema de segurança, foi quando a gente detectou ele. E aí vieram os investigadores e na quarta-feira conseguiram achar que entrou aqui. Mas assim, né, aquela nossa lei, né, não foi flagrante, aí ele foi solto. E na quinta-feira veio e pulou de novo no meu quintal. Resumindo, fui eu colocar cerca elétrica na sexta-feira. Os furtos acontecem em qualquer horário do dia, mas as ocorrências são mais frequentes à noite. Segundo as vítimas, usuários de drogas que se abrigam invadindo imóveis abandonados são os autores dos furtos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que as ações de patrulhamento na cidade são reorientadas e intensificadas constantemente de acordo com as dinâmicas criminais. A SSP afirma que a Polícia Civil tem se empenhado no combate aos crimes patrimoniais em ambas as áreas citadas e trabalha na identificação e prisão dos autores dos casos ocorridos. A pasta destaca ainda que a notificação é essencial para orientar o policiamento nas ruas e possibilitar investigações para a detenção dos autores. Lembrando que é possível registrar boletins de ocorrência tanto nos distritos policiais e, em determinados casos, pela internet no site delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. A Polícia Militar também se manifestou por meio de nota, afirmando estar ciente da situação e afirma que providências relativas à intensificação do patrulhamento já estão sendo tomadas e, por tratar-se de crime de furto,
em sua maioria praticado por moradores de rua que cometem o delito sorrateiramente, outras medidas também serão adotadas pela Companhia de Policiamento da área, no sentido de orientação quanto à prevenção primária e secundária. De Campinas, Guilherme Pierangeli. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu time do estúdio. Universo Digital, com Arthur Igreja. Arthur Igreja, que conseguiu parar um minutinho no aeroporto para nos atender nessa segunda-feira, graças à tecnologia que nos faz hoje conseguir fazer essas conexões, né, pela internet. De 4G, onde você está, Arthur? Boa tarde. Boa tarde. Por enquanto 4G, estou aqui embarcando em Curitiba, estou no aeroporto só para variar um pouco. Então, na expectativa aí do sinal do 5G em breve para a nossa conversa ter mais qualidade ainda. Ah, mas tá ótima, viu? Tanto imagem, tanto o áudio quanto o vídeo, tá bem legal mesmo, viu, Arthur? Bom, e quem tá assistindo em casa, né? Porque agora o celular você espelha na televisão, você tem um aplicativo na própria Smart TV. A Disney Plus está sorrindo, né? Conseguiu ultrapassar o Netflix, né? Algo que a gente pensava que seria impossível tempos atrás, né? Quando a gente falava de um streaming, né? A gente falava de Netflix. Hoje a Disney já superou. Como que a gente pode trazer essa definição? São mais eventos? É o menor preço? O que você atribui a essa ultrapassagem? Então, Guarizo, esse é um assunto que nós já tratamos aqui algumas vezes, né? Então, como você muito bem colocou, até pouco tempo atrás, streaming era sinônimo de Netflix, né? Então, as duas palavras praticamente se confundiam, assim como o Spotify aí no mundo da música, e até não muito tempo atrás, o Facebook como rede social. Então, o que acontece é que quando nós temos uma plataforma que é muito dominante, a gente tende a acreditar que sempre vai ser assim. E quando o assunto é tecnologia, nós temos aí um punhado de empresas, mas são muito poucas, né, que duraram várias décadas, como é o caso da Apple, o caso da Microsoft e tantas outras. Então o que acontece com a Netflix é que ela era praticamente sinônimo do mercado e aí ela começou a ganhar concorrência. Então a Disney foi chegando, a HBO e tantas outras, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, a Disney, quando ela atingiu a marca aí de mais de 100 milhões de assinantes em menos de 3 anos, que é uma marca que a Netflix demorou mais de 15 anos, muita gente
falou, isso é porque a Netflix abriu o mato, né? Ou seja, o mercado de streaming hoje já é conhecido, então foi por causa disso. Só que aí, na semana passada, as empresas abriram aí seus números de assinantes e a Disney ultrapassou. E aí agora muita gente está fazendo análise do que pode ter acontecido. Então as possíveis explicações são: a Netflix apostou muito em conteúdo autoral, que deu certo por algum tempo, só que ela precisava renovar o catálogo. E aí o que aconteceu? Ela foi para uma estratégia de mais quantidade em detrimento da qualidade. A Disney sempre falou o seguinte: olha, eu vou ter um catálogo mais enxuto. Aliás, quando a plataforma chegou no Brasil, muita gente reclamava disso, que o catálogo era pequeno, mas eles iam focar em qualidade, né? Então fazer menos conteúdo, mas um conteúdo mais certeiro. Aliado a isso, a marca conta com grandes franquias, como é o caso de Star Wars, como é o caso de tantas outras. Então tem essa fortaleza. E aquela associação emotiva com o Mickey, com os parques, sem falar na compra que eles tinham feito tempos atrás da ESPN. Então o que acontece? Eles têm esporte ao vivo, eles têm vários outros conteúdos, e a Netflix acabou apostando em games, né? E agora a plataforma também anunciou que uma parcela muito pequena, menos de 1%, que está jogando dentro da Netflix, ou seja, ainda não decolou essa estratégia dos games. Então o fato é que a empresa agora sofre essa concorrência, e a Disney ela parece mais bem posicionada, porque, como eu falei, ela tem outras áreas de negócio, ela tem essa conexão com o mundo offline, coisa que a Netflix não tem. Então eu acho uma coisa muito interessante. Por que esse tópico é relevante para, por exemplo, para o varejo, né? Porque no varejo, muito tempo as pessoas falaram que com o crescimento do online não terão mais os shoppings. E hoje o que a gente está vendo é exatamente o que aconteceu com a Disney. Quem está bem posicionado na internet, mas está bem posicionado fora dela, é essa empresa que tem uma força, que tem uma segurança maior. Mas tem um outro lado da história, né? Que você citou redes sociais, né? Por exemplo, a grande febre da década de 2000 foi o Orkut. Hoje ele não existe mais. O Facebook, que já foi a maior, continua existindo, mas até a empresa mudou de nome para Meta, né? Hoje tem muito mais gente que usa o WhatsApp ou que tem o Instagram do que o próprio Facebook. E há um risco de da Netflix ser um Orkut, desaparecer, ou pode ficar ali sendo uma das menores no mercado, como o próprio Facebook é hoje. Não que seja pequeno, né? Mas em comparação ao que já foi. Eu te diria que esse é um risco que toda empresa corre e todo profissional corre. Então, você e qualquer pessoa que está no mercado corre esse risco. E esse é o risco da obsolescência, né? O risco de você se desconectar do público, né? Então, isso aconteceu. Seu corpo também já foi sinônimo de rede social, né? Eram termos que se confundiam, especialmente aqui no Brasil. Esse espaço foi dominado pelo Face, e hoje a Meta, basicamente, ela se salva justamente pelo WhatsApp e pelo Instagram. E nós já estamos vendo um certo declínio também no Instagram, que está sendo substituído aí com muita força pelo TikTok. Então, uma vez mais, a saída para tudo isso é inovação, é encontrar novos recursos, novos artefatos aí para manter a conexão com o público, né? Então, é isso que não está acontecendo passado um tempo com a Netflix. Ainda não está acontecendo uma onda de cancelamento, ainda a empresa não está sob ameaça, mas todos esses sinais são, sim, alarmantes. Só para conectar com esse assunto que nós estamos falando, o Face, por exemplo, pela primeira vez, alguns meses atrás, não teve crescimento de usuários, e aí o que aconteceu na sequência? Foi a primeira queda nos anunciantes, e daí, depois, a primeira queda de receita. Então, esses são sinais evidentes que você está sendo atacado e que o público está te deixando um pouquinho de lado. Então, se pode acontecer com a Netflix, a resposta é pode. Assim como pode acontecer com qualquer empresa. Ô Arthur, eu vou te colocar um assunto fora da nossa pauta aqui. Primeiro, agradecer ao nosso ouvinte, final do telefone 1720, que a Netflix ainda é a melhor, mas é o mais caro. É algo que a gente já conversou aqui. Mas, já que você falou de uma queda no Instagram, essas modas, né, esses joguinhos que são colocados, o atual agora, 3 personagens que se identificam com você, esse tipo de inovação ainda não tem um resultado esperado para dar um crescimento, porque muita gente faz a mesma coisa, né? Isso aí acaba não trazendo, eu não faço, tá? Só para você saber, mas acaba não trazendo o engajamento que a plataforma espera, que o aplicativo espera?
Nós temos que lembrar que essas empresas elas têm um poder de investimento colossal, tem lá mentes brilhantes, mas assim como qualquer empresa, ela está tentando e às vezes ela acerta e às vezes ela erra. Então, muitas vezes esses jogos, essas interações, o que acontece? Ela pode dar certo num país e não funcionar no outro. Então, só para dar a medida do que eu estou falando, o WhatsApp, que absolutamente todo mundo usa no Brasil, está presente em mais de 99% dos smartphones, por exemplo, nos Estados Unidos não vai bem. Então, semana passada saiu uma pesquisa mostrando que entre os jovens o índice é inferior a 30%. Então, o que acontece é que as empresas testam esse tipo de coisa. Sim, elas estão tentando o tempo inteiro aumentar o engajamento, assim como está acontecendo com o Instagram, que ele está tentando mostrar cada vez mais conteúdo de quem a pessoa não segue. E aí o que acontece? Algumas pessoas estão gostando, outros usuários estão ficando irritados. Então, por mais que você tenha inteligência artificial, você tenha muita informação, continua sendo um jogo em que você faz testes e nem sempre dá certo. Verdade. Aparece lá um hambúrguer maravilhoso. Nossa, que delícia! Você vai ver a hamburgueria no Recife, capital de Pernambuco. Tá acontecendo isso no Instagram mesmo, viu? Obrigado, Arthur Igreja, pela participação. Você volta segunda-feira que vem com mais um Universo Digital aqui no time do estúdio. Um abraço. Grande abraço. Agora são 3h57. Agora 3h57, agradecendo aos que estão participando aqui, né? Não é nem a comparação, você que final do telefone 1720, não é nem a comparação de qual plataforma é melhor, qual é pior, isso aí é do gosto de cada um, né? Mas agora que tem a questão do preço, que é como você colocou aqui, você não tem a dúvida disso. Isso acaba fazendo diferença também. O WhatsApp, por exemplo, não entrou no assunto agora, apesar de ser uma das empresas do grupo Meta, né, que é o grupo do Instagram, do Facebook, mas se o WhatsApp passasse a ser cobrado, pouca gente utilizaria, né? Hoje em dia, por exemplo, o WhatsApp ele é muito divulgado aqui, ele é muito usado e muitas operadoras, a maioria delas, para quem tem o celular de conta, né, para quem tem o celular pós-pago, o SMS é de graça. Mas o WhatsApp ele está tão difundido que a gente não usa o SMS, porque o WhatsApp está para todo mundo, para todas as operadoras, né? Então, hoje em dia existem até serviços que foram apresentados aí por causa do WhatsApp, mas acabam não sendo utilizados ou sendo muito pouco utilizados, diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, que praticamente não usa o WhatsApp, porque lá a oferta de SMS é muito fácil. Por isso que praticamente ninguém usa o WhatsApp lá nos Estados Unidos, na terra do WhatsApp, né? Acabei não mandando um abraço aqui pro Emerson Santana, tá sempre nos acompanhando, muito obrigado, viu, Emerson? Meu xará Marco Antônio também, seja bem-vindo ao Estúdio CBN, fique com a gente, fique com a programação da CBN Campinas também, vem aí o CBN Esporte segunda edição. O Estúdio CBN de hoje teve os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, a produção de streaming de Daniel França, supervisão técnica Marcelo Eloy, chefia de redação de André Berenguel, direção-geral da CBN Campinas, Daniela Pedroso. Apresentação, Marco Guarizo. Reiterando o nosso feliz aniversário de toda a equipe da CBN para nossa Celina Silveira. O Estúdio CBN volta amanhã às 14h. Muito obrigado pela companhia, pela participação. Até amanhã. Estúdio CBN. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. De segunda a sexta, Márcio Atala responde dúvidas dos ouvintes do Jornal da CBN sobre atividade física, nutrição e saúde. Aos sábados pela manhã, o quadro vira um programa. Márcio Atala recebe convidados que compartilham histórias sobre a relação com a atividade física. Bem-estar e movimento.
também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Teatro. Bruna Luiz, que está entre os principais destaques da comédia stand-up no Brasil, se apresenta em Campinas. Com piadas audaciosas e estilo ácido e irônico, a humorista conquistou um grande número de seguidores nas redes sociais e tem se destacado num gênero, até então, dominado pelos homens. As apresentações ocorrem às quintas-feiras, no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, no 3º piso do shopping, nos dias 18 e 25 de agosto, às 9 da noite. Os ingressos são R$ 80,00 inteira e R$ 40,00 meia entrada, nas bilheterias do teatro ou pela internet ingressodigital.com. A informação é de Valéria Rain. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 15 de agosto de 2022. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o debate sobre o aumento de gastos públicos para o ano que vem será crucial. Ele destacou que as ações do novo governo federal deverão levar em consideração a sustentabilidade da dívida e o impacto na população mais pobre. Na ata da última reunião do Copom, o Banco Central manifestou preocupação com o aumento de gastos promovidos pela PEC, que elevou os benefícios sociais às vésperas das eleições presidenciais. A Meta, que controla o Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou que pela primeira vez processou 2 companhias brasileiras por engajamento falso. Elas são acusadas de vender curtidas, seguidores e visualizações a outros perfis no Instagram. A prática viola os termos de uso da plataforma. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul busca pelos criminosos que mataram um estudante de medicina no centro de Ponta Porã. Luiz Fernando Andrade França tinha 38 anos e estudava em Pedro Juan Cabaleiro, cidade paraguaia, localizada na fronteira. A vítima foi atingida por 4 tiros e chegou a ser transferida a um hospital na capital Campo Grande, mas não resistiu. Luiz Fernando foi atacado por 2 homens numa moto. 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas na explosão de um objeto ainda não identificado no Mar Negro, na Ucrânia. O acidente aconteceu ontem quando vários civis que trabalhavam numa construção decidiram nadar. O grupo ignorou as barreiras e placas de aviso. Por causa da guerra da Rússia com a Rússia, autoridades ucranianas fecharam o acesso às praias do Mar Negro neste verão. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. São 4h04 e estamos chegando com o CBN Esportes, segunda edição. Na verdade, hoje é a primeira, porque nós não tivemos a primeira, né? Estamos tendo aí hoje, amanhã, tivemos hoje, vamos ter amanhã. E na quarta-feira, sabatina, com os candidatos a governador do estado. Então não teremos o CBN Esportes primeira edição. Não tivemos hoje, não vamos ter amanhã nem na quarta-feira. Portanto, somente o CBN Esportes segunda edição durante essa semana. São 4h05
E é semana de derby, hein? Semana de derby. Vamos lá, vamos interagir com a gente aí. 991869070 é o nosso WhatsApp. Você pode interagir através do WhatsApp ou então através do YouTube, mandando sua mensagem através do nosso YouTube CBN Campinas ou Esporte CBN Campinas. São os dois canais onde estamos ao vivo e você pode interagir com a gente nessa tarde de segundona, 15 de agosto de 22. Primeiro destaque é de Júlio Nascimento. Cabela, daqui a pouco informações sobre o início da preparação dos dois times de Campinas para o clássico de sábado. O Derby 204 que será realizado no sábado no Moisés Lucarelli, às 11 horas da manhã. Os dois times que terão mudanças nas equipes titulares e também vamos atualizar como fica a situação de Guarani e Ponte Preta nesse último dia de janela de transferências, Cabela. É verdade, ainda dá tempo de chegar alguém. Se vai chegar a gente não sabe, mas ainda há tempo para tal, né? Para tal. Carlão de Freitas, boa tarde, boa semana para você. Boa tarde, Cabela. Boa tarde, ouvinte CBN. Uma boa semana para todos nós, uma semana especial, né, para nós aqui de Campinas. Semana de derby, um derby que promete ser agitado, equilibrado. O Guarani teve uma melhora, a Ponte deu uma estacionada aí na última rodada, mas de qualquer maneira, muita emoção para o próximo sábado de manhã, hein? Sábado é praticamente um dia útil, né? Principalmente numa cidade como Campinas. Pois né? é, 11 horas. Só ver. 11 da matina. É o derby. Pois é. O pessoal já está interagindo aqui no YouTube, que mandando mensagem aqui no YouTube. No WhatsApp também tem mensagem chegando. Mas quem está chegando também é o nosso Fábio Scheibe, nosso mini craque. Vai trazer aqui. Primeiramente, ele começa falando de Série A com você, Fábio. Boa tarde para você, boa semana. Boa tarde, Cabela, boa tarde, Carlão, boa tarde, ouvinte CBN, boa semana a todos. É verdade, só uma lembrança que a gente estava vendo antes, né? Pela Série B, a gente estava vendo que no dia do jogo, do derby campineiro, é provável que não esteja esse calor que está hoje, né? É, um mais ameno. Vai estar um pouquinho mais afrescalhado nesse dia, né? Vamos lá, 22ª rodada da Série A foi realizada no fim de semana. No sábado tivemos Goiás 1, Avaí 1, o derby paulistano, onde o Palmeiras bateu o Corinthians e Itaquera por 1-0. O Cuiabá venceu o Juventude por 1-0 e o Botafogo ficou no empate com o Atlético Goianiense 0-0. No domingo, o Curitiba perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0. O Flamengo fez 5 no Atlético Paranaense, 5-0 do Flamengo. O São Paulo ganhou de 3-0 do Bragantino. No Clássico Rei, o Ceará perdeu para o Fortaleza por 1-0. O América Mineiro bateu o Santos por 1-0. E o Internacional venceu o Fluminense por 3-0 no Beira-Rio. Pois é, e alguns resultados aqui interessantes, né, Carlão? O Fortaleza batendo o Ceará e pela primeira vez deixa a zona de rebaixamento, todo o campeonato. É, Moisés, né? Foi pra rede, um jogo legal, acompanhei essa partida, o Ceará tentando, mas não teve forças aí pra furar o bloqueio do Fortaleza e no contragolpe, né? No início do jogo, aliás, o Moisés foi lá, fez um belo gol e o Leão do Pici, conseguiu segurar o resultado, está fora da zona do rebaixamento. Pela primeira vez em todo o campeonato. Desde o início. Só uma adenda, com o resultado, o Marquinhos Santos, técnico do Ceará, caiu. E se especula Vanderlei Luxemburgo no Ceará agora. Exatamente. E essa derrota do Coritiba aqui, o Morigno, né? Caiu do Coritiba e já acertou com o Guto Ferreira, o novo técnico do Coritiba para a sequência da temporada. Coritiba que perdeu para o Atlético Mineiro, como você disse. Outro resultado interessante, antes da gente falar de Corinthians e Palmeiras, essa goleada do Flamengo sobre o Atlético Paranaense, que jogou com o time B, time alternativo. O Atlético tem umas coisas, né? Nessa temporada o Atlético perdeu pro Tátira, né? Por 5-0. Aliás, o último jogo do Carille, né? Como treinador. Sim. Ele tomou 5 gols de cabeça. E ontem, verdade, 4. Ontem foi 5-0, tomou 4. 4 gols de cabeça. E 3 iguais. Nossa, o do Fabrício Bruno parece replay, né? Parece replay. Impressionante. E teve o do Lázaro também, né? O outro quem que fez? Um foi o Pedro. O Pedro, o último, né? Verdade. Mas... é time misto, Cabela? É, mas eu acho que a parte da confiança afeta, né? Numa semana tão decisiva, você perde de 5 justamente pro adversário que você vai enfrentar. Pois é. Não é legal, não é legal. Não é. A torcida do Flamengo espera que o Flamengo não tenha gastado toda a munição nesse jogo, né? Tem esse lado também, né? Pois é. E pra gente fechar com esse bate-papo do primeiro bloco aqui, Corinthians 0, Palmeiras 1. O Palmeiras levou os 3 pontos, mas podemos dizer que quem ganhou o jogo foi o Corinthians? O Corinthians encarou, né? É. Agora, tomou o gol da maneira como o Palmeiras gosta de jogar, né? Corinthians com a posse de bola, Fagner, poxa, 600 anos de futebol, me dá um cruzamento no meio-campo, cruza a bola no meio-campo, nos pés do Dudu, e o Corinthians todo armado no ataque.
Aí é a maneira como o Palmeiras gosta de jogar, num contragolpe, na velocidade. Aliás, a TV tá mostrando agora esse lance. Agora o gol, e o Palmeiras, não sei se foi um lance anterior ou um lance parecido, o Piquerez tá voando pelo lado esquerdo, hein? A ultrapassagem que ele faz, Sim. né, pro passe do Rony foi sensacional. Ele vem, o Rony, ótimo entrosado, né? O Rony segura um pouco a passada, o Piquerez vem, ele dá no Piquerez e faz o cruzamento, e o Rony, sem ser com um Y, né? Foi lá e fez gol. O Rony pobre. Ou o Rony Cócegas, né? Rony Porque foi todo Cócegas. mundo rir, né? Pois é. Que beleza. 4 horas e 10 minutinhos. Trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues, o Bolacha. As imagens no Face, no YouTube, Daniel França. Supervisão técnica, Marcelo Eloy. Os comentários de Carlão de Freitas. Reportagens do Júlio Nascimento. O plantão é de Fábio Scheibe. Coordenação de esportes, Rafael Pio e direção-geral, Daniela Pedroso. Apresentação: Carlos Cabela. Vamos pro intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho para falar muito sobre vôlei. E o vôlei, Renata, hein? A gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19-3241-5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Muito bem, vamos falar da situação das estradas aqui na região. Mário Quintino, boa tarde. Oi, Cabela, boa tarde, uma excelente semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo falando da rodovia Anhanguera. A gente vem acompanhando, Cabela, um acidente que aconteceu mais cedo lá na rodovia, no sentido interior, aqui em Campinas. Esse acidente no quilômetro 98, um tombamento de uma carreta carregada com lixo orgânico, e por conta disso ainda há uma interdição parcial lá na rodovia e tem pelo menos 3 quilômetros na pista sentido interior, no trecho da John Boy Dunlop até a chegada para Alix da Cunha. Por isso, se você puder, siga pela rodovia dos Bandeirantes. Na Bandeirantes, por enquanto, sem problemas nos dois sentidos, e a rodovia Adalberto Panzan também é um bom caminho nesse momento. Cabela. Até daqui a pouco, Mário. Aqui vai uma dica para proteger seu cãozinho contra pulgas e carrapatos. NexGard é um tablete sabor carne que protege seu amigão por todo o mês. Adquira o seu e experimente. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. Chegando com a hora do vôlei, Rafael Pio, boa tarde. Boa tarde, Cabela. Boa tarde a todos do CBN Esportes Campinas. Não foi nem de longe a estreia que o torcedor do Vôlei Renata esperava. Na última sexta-feira, com o ginásio do Taquaral recebendo um grande público, diga-se de passagem, o time do técnico Horácio de Leu foi superado pelo Santo André. Aliás, no começo da partida, foi sim o jogo que todos esperavam. O Vôlei Renata abriu 2-0, inclusive com uma parcial
muito tranquila no segundo set. Em um determinado momento o time abriu 11 pontos de vantagem. Só que depois, a partir do terceiro set, foi o time andreense quem mandou no jogo. Fechou o terceiro e quarto sets, foi pro tie break e venceu mais uma, fechando a parcial em 3-2. Derrota do time campineiro jogando em casa. O próximo compromisso contra o Vôlei Futuro na próxima sexta-feira em Araçatuba, às 7 horas da noite. Cabelinha. Legal, Pio, obrigado pelas informações do vôlei. Daqui a pouquinho tem o André Heiler pra gente bater um papo no Toque de Ouro. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Crônica Esportiva. Toque de Ouro, com André Heller. Muito bem, já estamos de volta e para quem está no YouTube já estava vendo o André Heller com a gente na tela e agora ele já está aqui conosco para a gente bater um papo nesse Toque de Ouro de hoje, dessa segunda-feira, dia 15 de agosto. André Heller, boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso CBN Esportes. Tudo bem, Cabela? Bem a todos que estão nos assistindo, um prazer novamente estar com vocês. Legal, bacana. Hoje nós temos muita para falar aí do vôlei Renata, que começou voando primeiro e segundo set na última sexta-feira, atropelando a equipe do Santo André nos 2 primeiros sets. E depois, rapaz, o que aconteceu lá? Pois é, Cabela, sabe que eu gostaria de trazer melhores notícias em relação à estreia do vôlei Renata, porém, nós que estamos nesse meio, sabemos que estreia, sempre uma partida nervosa, é a primeira vez que essa nova equipe joga um jogo oficial, sabemos que a estreia é sempre assim, e por outro lado, é uma equipe que está em construção com jogadores jovens. Obviamente, isso aqui não serve, o que eu estou falando não serve como justificativa, mas serve como aparato para minha argumentação. Se a gente for analisar os números, eu estou aqui com o Match Report aberto. O Match Report, para quem não sabe, é o relatório de jogo gerado pelo nosso profissional, que é um analista de desempenho. Na verdade, basicamente, ele transforma o vídeo, né, o jogo, em números, e ele nos passa isso para a equipe, para os jogadores, inclusive durante os jogos, para a equipe que está ali na quadra ter noção do que está acontecendo de uma maneira mais tangível. Para vocês terem ideia, Cabela, a nossa equipe, em relação a percentuais, por exemplo, teve uns percentuais, alguns números muito interessantes, melhores, inclusive, que a equipe de Santo André, com destaque para o nosso ataque, que teve uma eficiência de 45%, ou seja, 45% dos ataques que a nossa equipe realizou foram para o chão e geraram ponto. Enquanto a equipe do Santo André, 42%. A diferença é pequena, mas mostra um pouquinho de superioridade do vôlei Renata neste fundamento. Nós também fizemos mais pontos de bloqueio, e aí vai, quase todos os números nós fomos melhores. Quase todos os números, todos os fundamentos, a equipe do vôlei Renata foi melhor. Porém, a vitória não veio. Para um resultado, se a gente fizer análise do resultado em si, até porque todos nós estávamos ansiosos pela estreia do vôlei Renata, né? Não só nós, o público, os próprios atletas e comissão técnica estavam ansiosos. Se a gente considerar de maneira isolada, coisa que é impossível, mas vamos fazer um exercício aqui de maneira isolada, que o resultado não veio, realmente é muito ruim. Porém, como processo, nós ali que estamos no dia a dia, nos treinos, a gente sabe que, infelizmente, ou talvez felizmente, faz parte do jogo, faz parte do ambiente esportivo. Afinal de contas, essa é uma frase, é quase um jargão para os atletas,
vencedor é aquele que tenta mais uma vez. A equipe já voltou aos treinos hoje mesmo, pela manhã, daqui a pouco está na quadra de novo para fazer mais um treino para se preparar para o próximo jogo do Campeonato Paulista. No esporte tem isso, Cabelo, não tem muito tempo para lamentar, não tem muito tempo para ficar no drama da derrota, porque drama é igual a areia movediça. Quanto mais a gente mexe, né, maior esse problema fica. Então, treino, trabalho, a equipe é super competente, tem mostrado muita disponibilidade para treinar, para trabalhar, a comissão técnica super competente, estamos todos juntos, nos momentos ruins e nos momentos bons também. André, boa tarde, é o Carlão que está falando. Eu acompanhei o jogo e também as declarações do Dileu ao final, e mais ou menos vai ao encontro do que você disse, falando sobre a estreia. É uma equipe em formatação. Eu acho que estas situações, como você disse, elas não é desculpa, mas eu acho que serve também para você explicar o que aconteceu. Agora, André, às vezes eu traço um paralelo do vôlei com o futebol, né? No futebol a gente fala assim, 2-0 é um resultado perigoso. Mas melhor tá ganhando de 2-0 do que tá perdendo de 1-0, né? Ou de 2, por exemplo. Mas acontece. Você acha que houve, assim, ou há até, mesmo no inconsciente, mas há uma acomodação, por exemplo, o vôlei Renato ele fez 2 sets portentosos, o segundo então foi um atropelo. De repente há uma acomodação, gente, parece que tá meio encaminhada, aquela armadilha que às vezes pega o atleta? Carlão, para variar, você é cirúrgico como sempre, né, Carlão? Isso acontece muito, a gente chama de a síndrome do terceiro set. Isso acontece muito, eu já vi muito acontecer, já participei, inclusive, muitas vezes dessas síndromes, porém é algo, como eu posso explicar, algo mental, algo psicológico, na verdade, né? Então é difícil tangibilizar para saber o que aconteceu de fato a partir do terceiro set, né? O fato é que a partir deste momento do jogo, a equipe não conseguiu render o que vinha rendendo nos 2 primeiros sets, né? Eu posso aqui elencar vários fatores, mas são fatores mais técnicos. De novo, vocês já me conhecem, eu não tenho nenhum intuito, não gosto de ficar explicando, justificando, até porque a equipe perdeu, porque o time de Santo André foi superior no jogo, conseguiu fechar o jogo e ganhou com seus méritos, isso não tem dúvida. O nosso time cometeu alguns erros, né? Claro que nós temos embasamento, explicações, digamos assim, para compartilhar com quem está nos assistindo, nos escutando, com vocês. Entre nós falamos disso abertamente, né? A gente não pode ficar nessa de não querer explicar, porque através da análise do jogo, da vitória e da derrota, nós conseguimos encontrar subsídios e informações para amparar a nossa semana de treinamento. Então, o time é mais jovem, o time está começando a jogar agora, nós estamos sem 2 jogadores importantes, o Adriano e o Felipe Roque, que estão na seleção brasileira. É uma equipe que está muito, muito aquém da sua condição física, eles têm menos de um mês de treinamento, para o voleibol isso é quase que insignificante, sabe? Na verdade, até uma informação que sempre foi a minha percepção, Carlão e Cabela, na verdade, esse Campeonato Paulista sempre, desde sempre, e é sempre uma tecla que eu sempre bati, esse Campeonato Paulista não deveria começar tão cedo. Deveria começar lá no final de agosto, quando as equipes estão melhor preparadas. Porque o André quer? Não. Porque a gente sabe que os atletas não estão na sua melhor condição física, técnica e tática, e a gente acaba expondo esses atletas a lesões que podem acontecer no início de temporada, porque uma coisa é treinar e estar se condicionando fisicamente. Outra coisa é entrar para um jogo onde o jogador não vai entrar a 70%. Os jogadores entram a 100%, a 110%. Mas eles não estão preparados fisicamente para ainda colocar o seu 100%. Então, lesões podem acontecer. Bom, mas de fato essa síndrome acontece, não sei te dizer se foi isso que aconteceu, porque a gente não conversa sobre isso. O fato é, Carlão e Cabela, que o time está trabalhando a toda já, né, a partir dessa segunda-feira, porque é um time que tem muito, muito apetite. Agora, o André, já tem jogo sexta-feira, né? Já tem uma viagem longa pela frente, é jogo novamente pelo Campeonato Paulista, não para.
E como é que é o trabalho de recuperação no vôlei. No futebol não tem tanto tempo para recuperar, agora no vôlei tem um pouquinho mais, tem uma semana de trabalho. No futebol raramente tem semana de trabalho. Mas e no vôlei, como é que é o trabalho do Renato agora para essa retomada lá em Araçatuba? Cabela, sensacional também. Pergunta muito legal para compartilhar com quem está nos assistindo e ouvindo. Cabela, no vôlei nós temos um outro conceito sobre recuperação, tá, Cabela? Então os atletas, eles descansaram no sábado e no domingo, é mais do que suficiente. Se algum atleta ainda apresentar necessidade de descanso, ou melhor dizendo, de recuperação, essa recuperação é ativa, ou seja, a recuperação física acontece trabalhando, né? Talvez um trabalho mais adaptado, nós temos competência para continuar trabalhando fisicamente, tecnicamente, inclusive taticamente, mesmo que o atleta, mesmo não expondo o atleta a uma carga de trabalho elevada, normal, digamos assim. Então, os jogadores já descansaram, a comissão técnica já descansou, nós já descansamos, nos recuperamos, e agora, força total, na verdade, o jogo, independentemente do resultado ser vitória ou derrota, o jogo nos concede informações que os treinos não concedem, Cabela. Por mais que a gente tente reproduzir nos treinos a realidade, o ambiente competitivo que acontece nas competições, nós não conseguimos. Isso é inviável, por mais tecnologia e capacidade que temos. Então, o jogo nos concede informações muito importantes para ajustar a rota, ajustar o trabalho, e independentemente se o resultado foi derrota ou vitória. Trabalho de semana cheia para viajar, é uma viagem longa, encarar um adversário, digamos assim, desconhecido, porque faz muito tempo que a gente não joga contra aquela equipe, né? Nós já temos vídeos, a comissão técnica está estudando, mas é assim, força na cachola, força no corpo, espírito fortalecido, e partir para um próximo jogo e buscar a primeira vitória no Campeonato Paulista 2022. Muito bem, tá certo então. Agora, os dois atletas que estão na seleção voltam quando, André? Assim que acabar o Mundial, Cabela. Eu não sei te precisar quando, mas acredito que se for tudo bem com a seleção brasileira, e a gente vai ficar muito na torcida para que a seleção vá até a final do Campeonato Mundial, eles devem voltar para o Vôlei Renata lá pelo dia 13, 14 ou 15 de setembro. Tá? Cabela, vou até aproveitar a menção do dia 13 de setembro já para fazer um convite especial para vocês dois, para toda a família CBN, para todo mundo que está nos escutando e vendo, tá? Dia 13 de setembro é o lançamento oficial do meu livro na livraria Leitura do Shopping Dom Pedro, e hoje eu estou começando o lançamento, que é um período de pré-venda até o dia 13 de setembro, onde é o lançamento oficial. Eu estarei na livraria Leitura do Shopping Dom Pedro, lançando oficialmente o projeto, que é fruto de anos, décadas de trabalho, de pesquisa, de estudo. Estou muito feliz nessa parceria com a editora Gente. Nesse livro eu entrevistei José Salib Neto, José Tolov, Ricardo Amorim, Bruninho, Bernardinho, Sandro Magaldi, Marcos Rossi e tudo mais. Então, já fica aqui, save the date, por favor. Anotem aí na agenda que eu quero todo mundo lá na Shopping Dom Pedro comigo. Legal, que horário que vai ser? 19 horas, Cabela. E hoje, a partir das 18, vai ser o lançamento, através de um post nas minhas redes sociais, do período de pré-venda do livro. Ou seja, se as pessoas que quiserem adquirir o meu livro já na pré-venda, é possível fazer a partir de hoje. O livro já está nas maiores e melhores livrarias online de todo o Brasil. Repete o nome do livro. O meu livro chama Foque a Ação, Colecione Resultados. Tá? Não é um trabalho biográfico, nunca tive essa pretensão. É um trabalho de anos de pesquisa, de estudo, de ideias, mas eu trouxe muita gente boa para o meu livro, eu entrevistei muita gente boa. O Bernardinho escreveu o prefácio para mim, o Sandro, que é o pai da gestão organizacional no Brasil, escreveu o pós-fácil, e tem mais muita gente boa que foi entrevistada para esse livro. Bacana, muito bom mesmo. Um abraço para você, André, até semana que vem com vitória.
Com vitória. Até semana que vem, um abraço para vocês. 4h30, intervalinho, repórter CBN, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Estar bem preparado é elementar para aproveitar todas as oportunidades. Em 2022, ensino médio poliedro é no Colégio Elementar, na região do Parque Prado, com estrutura de ensino completa, educação bilíngue, aulas de robótica e empreendedorismo. A porta de entrada para um futuro de sucesso. Acesse nosso site colégioelementar.com.br. Confiança é item indispensável nestes tempos. As lojas da Azul Veículos já estão com atendimento presencial e seguindo todas as normas de higienização e proteção. E o melhor, estamos comprando com uma super avaliação no seu carro e pagamento à vista. Também estamos consignando com toda a segurança e continuamos com a melhor troca com troco do mercado. Corre para Azul Veículos, a cor da confiança. Use cinto de segurança. O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. Repórter CBN. Segunda-feira, 15 de agosto de 2022. O Instituto Butantan informou que o Ministério da Saúde comprou 1 milhão de doses da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos. Segundo o órgão, a quantidade de imunizantes ofertados seria suficiente para garantir a primeira injeção desta faixa etária. Segundo o Instituto Butantan, os fármacos serão entregues até setembro. Autoridades do Rio de Janeiro divulgaram a imagem do suspeito de matar um rapaz de 22 anos durante a parada LGBTQIA+, em Niterói, na região metropolitana. Segundo a Polícia Civil, Matheus de Souza Cardoso é considerado foragido desde sábado, quando teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. O Ministério Público acredita que a vítima, Luiz Henrique de Lima, morreu apenas porque esbarrou e derramou um copo de cerveja no agressor. A FUVEST abriu hoje as inscrições para o vestibular de 2023. Os interessados terão até o dia 23 de setembro para preencher um formulário com dados pessoais e um questionário socioeconômico no site da instituição. A taxa de inscrição custa R$ 191. A prova da primeira fase está marcada para o dia 4 de dezembro. O bicampeão de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi e o político Andrea Matarazzo se lançaram como candidatos ao Senado da Itália. As eleições gerais no país europeu estão marcadas para 25 de setembro. Fittipaldi disse à imprensa local que vai se candidatar pelo partido Irmãos da Itália, de extrema-direita. Já Andrea Matarazzo é filiado ao Partido Socialista Italiano. Desde 2006, as eleições no país têm representantes estrangeiros. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. É hora do trânsito, Mário Quintino. Vamos lá então, Cabelo. Eu trago informações agora para o nosso ouvinte que segue em direção do Castelo, pela Alberto Sarmento, tem lentidão já na chegada para o Balão da Torre, assim como pela Andrade Neves. Por isso, siga aí com atenção. Quem vai para o Castelo, boas opções, seguir pela Luiz Ismânio ou então, melhor dizendo, na Francisco José de Camargo Andrade. Rapidamente, Cabela, lembrando, ainda tem interdição na rodovia Anhanguera, pista sentido interior, altura do 98 por conta de um acidente em Campinas. Por isso, prefira seguir aí pela rodovia dos Bandeirantes. Cabela. Muito obrigado, Mário. Até amanhã. Até amanhã.
A solução que você procurava para a gestão de frotas chegou. DriveB Fleet, uma plataforma 100% online com rede de oficinas credenciadas, manutenção preventiva e corretiva. driveb.com.br. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta aqui no CBN Esportes, segunda edição. Tem mensagens aqui no YouTube, o Carlos Henrique, boa tarde, saudações Ponte Pretanas, vai nega véia. O Romildo Araújo, boa tarde, Cabelo. Marcelo Nascimento, boa tarde, Cabela, Carlão. Desnecessário o carrinho do Everton, na minha opinião, a bola perdida na lateral e o cara me dá um carrinho daquele. Mas ninguém imagina que vai travar o pé daquele jeito lá, né, Marcelo? O Romantieser mandou aqui, quem passou a bola para o Piquerez não foi o Rony, sim o Wesley, viu, Carlão? A gente tava comentando aqui, Não, bem lembrado, verdade. Mas eu fiquei mais impressionado, o passe foi na medida, agora eu fiquei impressionado com a ultrapassagem do Piquerez. Né? E um lance anterior, não sei se o Fabião acompanhou o jogo, um lance anterior foi um lance parecido, o Piquerez também deu a mesma ultrapassagem. Eu achei sensacional. Você perguntou ou você afirmou que ele... Acho que serve como afirmação. Bom, é verdade. Mas eu chamo a atenção o toque, sem dúvida alguma, né? A perspicácia do Dudu, mas principalmente a ultrapassagem do Piquerez. A fase, ali é o entrosamento. Nessa situação é algo treinado também. É uma arma do Palmeiras, né? É isso mesmo, Fabião? É verdade. O Palmeiras é um time muito reativo, né? O Corinthians tá vindo pra cima e tudo mais. O Palmeiras conseguiu no contra-ataque, que é a especialidade de Abel Ferreira, fazer esse gol. Você tá sorrindo por quê? Não, estamos só comentando o jogo, né? Foi um jogão. Agora, aliás, ultimamente o Coringão tá precisando dar uma sapecada no Palmeiras aí. Porque quanto tempo que tá, Fabião? Esse ano foram 3 jogos, 3 vitórias do Palmeiras, né? Aí, lá. É o seguinte, o Corinthians chegou no limite. No limite. A minha opinião é que o Corinthians não passa nem do Atlético Goianiense. Cai na Copa do Brasil, é o limite, é daí pra baixo. Se conseguir se manter dentro da classificação para Libertadores, vai ser uma vitória gigante pro Corinthians. Mas o Corinthians chegou no limite. Não tem... Eu acho até, e nós conversávamos isso antes de começar o Campeonato Brasileiro, ou em meio à temporada, né? Eu não acreditava o Corinthians nesse momento, até brigando por líder. Claro, existe uma distância considerável, o Corinthians já perdeu a vice-liderança, mas eu não esperava o Corinthians na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E por incrível que pareça, se ganhar o Corinthians a próxima rodada o Corinthians joga com Fortaleza, se eu não me engano. Vai ser difícil, é lá no Ceará, lá no Castelão. Se o Corinthians vencer lá e o Palmeiras vencer o Flamengo, por exemplo, o Corinthians volta à vice-liderança. Mas eu acho que é o limite. O Corinthians não chegou no mais limite. Que isso, né? Mais do que isso é impossível. Pode ser que aconteça. Só se o Vitão Pereirão conseguir arrancar o coelho da cartola. Bravo, né? Tá bravo o homem lá, né? Ele falou que a conta tá gorda. Presta um pouco pra nós. Presta não, doe. Muito bem, são 4 horas e 37 minutos. Vamos lá, vamos falar de quem aqui do Guarani. Bota o hino do Bugrão aí, meu caro Bolachinha. A vitória sobre o Náutico deixou o Bugre na 17ª posição. 2 pontos ali do Operário, que tá na 16ª, Júlio. Cabela, o Guarani se reapresentou depois da vitória contra o Náutico por 1-0 no Brinco de Ouro, gol do Gênison, resultado que encerrou um jejum de 6 jogos sem vitória. É óbvio que nós precisamos de uma sequência importante, né? Nós estamos buscando desde o primeiro dia. Porém, comportamentos coletivos dentro de uma equipe de futebol demandam um pouquinho de tempo. Infelizmente, nós não temos tanto tempo assim, principalmente no Brasil, culturalmente é sempre para amanhã, né? E eu entendo, é o contexto que eu trabalho, mas tem comportamentos coletivos e identidade que demandam um pouquinho de tempo para ser criado, né? E, assim, e mérito 100% desses jogadores que eles compraram a ideia e estão desempenhando, porque a capacidade técnica eles sempre tiveram, né? E é um momento difícil aí que nós passamos, tenho certeza que com muito trabalho, com humildade, como tem sido todos os dias, nós vamos entrar num caminho importante de vitórias. Nós estamos trabalhando para isso, né? Justamente para deixar para trás essa zona desconfortável de classificação. E aí é importante ter humildade, não criar nenhum tipo de oba-oba durante a semana, para realmente nós nos prepararmos e nos mobilizarmos da melhor forma possível para enfrentar a Ponte no sábado, né? Por si só já é um jogo difícil, né? E sendo um confronto direto, ele é mais importante ainda, né? Muito bem, o Guarani está precisando dessa sequência positiva, né, Cabela? Porque ainda está numa situação complicada, 23 pontos, 17º colocado, melhorou a situação do Guarani dentro da zona de rebaixamento, e o primeiro time fora do Z4 é o Operário. O Operário joga quarta-feira
contra o Criciúma, portanto joga antes que o Guarani. Tem essa diferença aí de 2 pontos, então o Guarani vai chegar no derby entendendo melhor a condição para deixar a zona de rebaixamento, se chega com possibilidades de sair do Z4 nessa rodada, ou então se precisa de mais de uma rodada. Fato é que o Moser tem batido muito nessa tecla, jogo a jogo, mas uma vitória muito comemorada nos lados do brinco. Cabela. A vitória foi comemorada porque era necessária essa vitória do Guarani, né? E, aliás, a comemoração tem que ser em torno do Kozlinski, porque a defesa, as 3 defesas seguidas que ele faz aos 50 minutos do segundo tempo é para dar o bicho para ele. Todos os jogadores reúnem todos os bichos, fazem aquela vaquinha e entrega na mão do Kozlinski, porque olha, Carlão do céu. Cara, que sensacional, né? Foi a imagem do fim de semana, né? Dentre várias imagens envolvendo Série A ou Série B, a do Kozlinski, né? As defesas do Kozlinski foram sensacionais, que ajudaram o Guarani a conquistar um resultado positivo. O Guarani chegou no momento que a gente acho que não pode nem ficar falando de nível de atuação. Tem que vencer. Era jogo para vencer, Exato. jogo para dar uma recuperada, confiança. Tem uma semana para trabalhar diante do adversário difícil. E em o Guarani vencendo, a possibilidade de sair da zona de rebaixamento ela é grande. Fora se em vencendo você ganha de um rival, você ganha confiança. Ou seja, é um jogo que vem a calhar. Exatamente, no momento certo para o Guarani. É um jogo que vem a calhar para o Guarani. Não existe nada melhor para o Bugrino do que vencer, neste momento, né? Vencer, sair da zona de rebaixamento, quebrar alguns tabus no estádio Moisés Lucarelli, e você praticamente já meio que alcança a ponte, né? Como o Mozart disse. Além da rivalidade, é um adversário direto também nessa luta para fugir do O rebaixamento. segundo turno, Carlão, a classificação só do segundo turno, tem Cruzeiro em primeiro com 11, Grêmio em segundo com 10, Ituano em terceiro também com 10 e o Bahia é o quarto colocado com 9. Aqui no G4, a grande incógnita aqui é Vasco da Gama, né, que está lá embaixo. Que no geral ele está dentro do G4, mas no segundo turno ele cai com 7 pontos para... Deixa eu ver aqui, para a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ª posição. O Vasco. O Vasco ele vai administrar. Aliás, como acho que o Grêmio também está nessa, né? Sim. Vai administrando a campanha, né? Por exemplo, o Vasco ele está tendo um desempenho fora de casa muito ruim nas últimas rodadas, né? Ele perde para a Ponte aqui, ele perde para o Sampaio Empata em Corrêa. casa com a Chapecoense. Só que a distância é tão grande que... Ele vai se segurando, né? Que um tropeço aqui, uma vitória faz o Vasco dar uma bela descansada, que nem agora, venceu o Tombense lá em São Januário. Poxa, ele abriu 42 a 34 para o quinto colocado, a diferença é muito grande. Ficou desequilibrado. Aí puxando para nós aqui, a Ponte Preta tem 7 pontos. Na classificação do segundo turno, a Ponte Preta é a 7ª colocada e o Guarani tem 5 pontos. No segundo turno é o 15º colocado, mas a diferença é só de 2 pontos. Ou seja, o derby no sábado vai estar aqui meio parelho. Sim. É um jogo parelho. O derby em si já torna o clássico parelho, ainda mais na situação do momento das duas equipes. Sem dúvida, sem dúvida. É claro que cada um tem um objetivo. Eu acho que em caso de vitória do Guarani significa sim a recuperação, e de fato vai ser, né? Vai sair da zona do rebaixamento, possivelmente, né? E para a Ponte eu acho que já encaminha a permanência, né? Porque por tudo que pode significar a vitória sobre um rival, né? Sim. Não só em termos de pontuação para a Ponte, mas a maneira como ela se consolida num bloco interessantíssimo do campeonato. E para o Guarani tem um peso até maior, né? Porque você, além de sair da zona do rebaixamento, você praticamente atrapalha a vida de um rival, e de um rival direto na pontuação, não só o rival histórico, mas um rival na classificação. Ou seja, é um derby que quem vencer, olha, vai dar uma respirada legal. E a janela de transferência, tanto falada, tanto esperada, que nós aqui no programa cansamos já de falar, ela acaba hoje. E o Bugre está apresentando as suas últimas contratações aí, não é, Júlio? Cabelo, uma das expectativas do jogo de sábado contra o Náutico era pela estreia do Bruno Miranda, né? O boliviano Bruno Miranda foi contratado como um dos grandes nomes do Guarani para o segundo turno. É uma das apostas da diretoria e o técnico Moser explicou a não utilização do Bruno Miranda. Pelo simples fato que ele perdeu 2 sessões de treino para poder regularizar, né? Teve que ir a São Paulo 2 vezes para ir no consulado e tal. E aí um jogo pesado como esse, né, com uma sessão de treino só, e normalmente ele entraria de ponta, né, no lugar do Isaac, né, e nós precisaríamos naquele momento ali, nós precisávamos de presença de área com o Yuri, né, e o Yuri entrou muito bem, né. Então o motivo por não iniciar e nem
colocar o Bruno Miranda no jogo foi esse, né? Ele só fez uma sessão de treino conosco e aí nós não queríamos ter acelerado esse processo. Então agora com uma semana cheia fica mais fácil, né? Até para ele se adaptar. Ele também não entende tão bem o português, o meu castelhano é menos que zero, né? Então aí a gente precisa sempre do Richard ali para fazer a tradução para ele. Então uma semana cheia de treino fica mais fácil para ele também se adaptar até aos jogadores e a nossa ideia. Né? Agora, com essa semana livre para trabalhar, o Bruno Miranda certamente estará relacionado, inclusive com chances de estreia no Derby 204. O Guarani também realizou outros 2 movimentos. A contratação do Edson Carioca, de 25 anos, que estava no Azures, clube que também proporcionou ao Guarani o Gemerson Bahia, né, lateral esquerdo. O Richelli, que está na Ponte, também estava no Azures. E também a chegada de um goleiro para ser o reserva imediato do Kozlinski, né? O João Lopes, revelado pelo Flamengo, passou pela Portuguesa, pelo Fluminense, estava jogando no Rio de Janeiro na Portuguesa, jogador de 26 anos, para fechar esse ciclo de contratações do Guarani. Gemerson Bahia, Isaac, Mike, Ivan Alvarinho, Richard Rios, Jenison, Yuri, Bruno Miranda, Edson Carioca e João Lopes, as contratações do Ricardo Moisés. 10 nomes nessa janela de transferências, Cabela. É aquela história, a gente tava falando que fora do ar, inclusive, quando o Júlio trazia o boletim, a gente falava, janela de transferência lá no começo de junho, né, vai chegar a janela lá só em julho, os times estão precisando de reforço e tal e coisa. O Guarani trouxe vários jogadores aí, né, são 4 atacantes, o Guarani trouxe dessa janela de transferência. O detalhe são jogadores que são, fora o Jenison, que inclusive marcou, aliás, ele mostrou a categoria de um centroavante, né? Quando domina a bola no peito, deixa ela cair. Mas ali é confiança, né, Cabelo? É a confiança do cara, né? Porque, por exemplo, eu acho que se o Jenison estivesse nesse processo do Guarani, talvez eu não sei se o mental dele estaria tão fresco, tão zerado para fazer o que ele fez. E o cruzamento do Jamerson, que para mim foi o melhor em campo. Perfeito. Eu só não votei nele porque as defesas do Kozlinski no último minuto tem que dar o melhor em campo. Kozlinski, mas não tem como. O gol do Jenison foi algo assim, ele fez o que manda o figurino, né? Matou na caixa matou pra ele. Tirou, né? O zagueiro. Tirou o zagueiro e matou no tempo pra ele definir. O gol de centroavante, né? Gol de centroavante. Jamerson e Jenison. Olha que dupla, hein? Mas tá duro. Tem que fazer um fono aí, que vai ser difícil, hein? Jamerson, Jenison, Alvarinho. O Bruno Miranda era mais fácil. O Jenison e o Richard Rios. Dupla sertaneja. Né? Dupla sertaneja. Aliás, foi a dupla que resolveu no último sábado pro Guarani. São 4h47, vamos pro intervalo, a gente volta já pra falar o outro lado do derby, a macaca. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta aqui com o CBN Esportes, segunda edição. Tem muita gente mandando recado aqui. Muito obrigado a todas as mensagens que estão chegando pelo WhatsApp, também pelo YouTube. Bota o hino da macaca aí, Bolachinha. Ponte Preta que perdeu na sexta-feira para a equipe do Brusque por 2-1. E no sábado já tem derby. A macaca terá mudanças, né, Júlio? Cabela, uma segunda-feira de reapresentação na Ponte, já pensando no compromisso contra a equipe do Guarani no sábado, jogo às 11 horas da manhã, com a torcida da Ponte Preta. Aliás, um detalhe importante, hoje estava consultando o cronograma do STJD para essa semana e até a data do jogo não tem nenhum julgamento envolvendo a Ponte Preta e aquela confusão no jogo contra o Vasco. A macaca ainda não foi denunciada pelo STJD, então o julgamento não está marcado, sendo assim, a torcida está liberada para o jogo de sábado, o jogo do final de semana, inclusive com a expectativa de que a Ponte finalmente ultrapasse os 10 mil torcedores, tem sido um desejo da diretoria nos últimos jogos. Em relação ao campo, né, que Ponte Preta estará em campo depois da derrota para a equipe do Brusque, a Ponte que não perde em casa há 2 meses, desde então foi derrotada apenas 3 vezes no campeonato e só em partidas como visitante, né? Grêmio, Cruzeiro e agora o Brusque. Então jogar no Majestoso tem sido uma aposta da Ponte para conseguir esse resultado positivo. E até pensando no rendimento recente, na formação adotada pelo técnico Hélio dos Anjos nos últimos jogos, não acredito em mudança de formação. O Fábio Sanches, que volta a ficar à disposição depois de cumprir a suspensão, deve entrar na vaga para formar a dupla com o Matheus Silva. E no caso da vaga do Everton, tem uma disputa aí, né? O Fecim, o Nicolas são opções, o Leandro Barça está voltando, então o Hélio dos Anjos vai precisar analisar quem será o companheiro de Luca para o clássico de sábado, Cabela. Infelizmente essa contusão do Everton, que já passou por cirurgia, foi tudo bem a cirurgia, foi sucesso, agora é só aguardar a recuperação do Everton, só para o ano que vem, obviamente, pela gravidade da contusão e pela cirurgia também. Agora, o Hélio dos Anjos vai quebrar a cabeça, né? Porque estava contando, né? Já com o time armado, já praticamente, né? Para a sequência da Série B do Brasileiro. E agora perde o Everton. Quem você colocaria, Carlão? Vai ficar entre Nicolas e Fecim mesmo. A não ser que chegue alguém aí, né? Que possa... Mas tem que chegar hoje, né? Tem que chegar hoje. Mas esse alguém teria que ser, para jogar o derby, teria que ser alguém estilo Everton, né? Assim, uma prateleira acima do futebol brasileiro, né? O Júlio Nascimento passou aqui para nós aqui os nomes, né, que estavam sendo cogitados, que não deu certo, o Léo Natel, o Chico lá do Juventude, mas não deram certo ainda, mas pode pintar alguém. Pode pintar alguém, mas dentro dessa normalidade, né, de repente pode chegar, mas... trabalhando o hoje, o agora, a briga vai ficar entre Fecim e o Nicolas, né? O Fecim vive um momento bom, o Nicolas também, né? O problema do Nicolas é a amizade com o gol, né? Ele precisa fazer gol. O cara atacante não faz gol.
O Fecim também tem algumas dificuldades, mas fez gol contra o Vasco, né? Então o Hélio dos Anjos ele vai ter essa dúvida. As demais, acho que a Ponte já tá bem montada. Agora o Everton, uma perda considerável, né? Um jogador, o Everton, o Luca e o Elvis eram os caras, né? De um nível de Série A de Campeonato Brasileiro, né? Aí perde num lance bobo, né? Um lance, não sei se desnecessário, ali era começo de jogo, o cara quer jogar também, não vai ficar pensando em se machucar, né? Exatamente. E de repente, pensar em se machucar, não joga. Não joga, então é uma lesão muito séria. É que depois, quando acontece, todo mundo fala, por exemplo, se a Ponte vai lá em Santa Catarina e ganha, que tacada de mestre, foi lá e não tem essa de escolher adversário, foi com o time titular e venceu. Como perdeu e de quebra perdeu um jogador importantíssimo, aí fala, poderia ter poupado, depois que aconteceu, eu também acho que poderia ter poupado. Mas foi um risco e pagou pra ver, né? Aconteceu, Exatamente. perdeu um jogador super importante, não pro jogo contra o Guarani, claro que é importante, mas pra sequência da Série D, porque a gente tem falado aqui, o momento é legal, o momento de recuperação mas a Ponte não escapou ainda, ela não tem 43, 44 pontos. Só tem 29, então tem que correr atrás, Aliás, essa contusão do Everton foi um balde de água fria no time da Macaca, né, Julio? Cabela de volta para falar agora sobre a situação envolvendo o atacante Everton, né? O Brasil inteiro acompanhou o drama do jogador da Macaca na sexta-feira no gramado do Augusto Bauer, inclusive o técnico Hélio dos Anjos durante a semana tinha alertado sobre a questão do gramado, inclusive ele cogitou um time alternativo, a gente falou sobre isso justamente pensando na qualidade e no histórico do Augusto Bauer em relação ao gramado pesado, mas aconteceu uma fatalidade com o Everton, né? E a Ponte Preta vem acompanhando todos os movimentos do jogador desde a lesão, a ida para o hospital, depois a cirurgia realizada na manhã de ontem no Veracruz. O médico Felipe Abreu tem acompanhado o jogador, tem monitorado essa situação de perto, e agora a Ponte conta com Everton para 2023, né? Um jogador que está no planejamento da Ponte. A Ponte contratou o Everton sabendo que ele tinha essa característica de ser um jogador de luta, que não desiste das jogadas, e isso encantou a diretoria. Então, por isso, é um jogador que está nos planos, mas claro que toda a situação será resolvida aí nos próximos meses. Em relação ao mercado, não há uma previsão de contratar um jogador para a vaga do Everton, né, Cabela? A janela se encerra hoje, mas se confia muito que o Leandro Barça, recuperado em condições de jogo, é um atleta que pode dar liga nesse esquema da Ponte, atuando ali ao lado do Luca. E pro derby, Fecinho e Nicolas são também opções pensando nessa vaga, viu, Cabela? É exatamente o que nós havíamos falado aqui, né, Júlio? Exatamente. Tem nomes que estão na pauta aí, porém, né? Será que vai ser contratado? Ainda não dá para cravar nada sobre isso. Essa resolução, ela internamente na Ponte Preta, né, Carlão? E mesmo se contratar, dificilmente. Do nível do Everton vai ser do nível difícil. do Everton, chega para jogar, mesmo se for do nível do Everton, né? Pode até ficar no banco, mas chegar e jogar é difícil, porque o cara. Só se ele já estiver muito preparado, né, mentalmente, para encarar um clássico. Mas é difícil. O Hélio vai trabalhar com o que tem. Provavelmente, né, a dúvida é essa, Fecinho ou Nicolas, a não ser que aconteça algum problema durante a semana nos treinamentos, mas a gente de longe, né, imagina que a dúvida que o Hélio deve carregar até momentos antes da partida seja essa, o Nicolas ou o Fecinho. O Roger, lá da Vila Mimosa, está dizendo que vai ser empate lá no derby no próximo sábado. Ele fala, cantei a bola antes, hein, Cabela? Depois, segunda-feira, você vai ver só, você vai me falar, hein? Tá falando antes, empate. Já começa 0-0, né, Roger? Pô. Já tem essa vantagem. Já tem a vantagem, o jogo já começa empatado, né? Poxa vida, né? Um empate que não seria ruim para os dois, hein? Não seria ruim. O Guarani por jogar fora de casa e deixar um rival também ali estacionado, e a Ponte que vai somando pontos. A Ponte busca 4 vitórias, né? 4 ou 5 vitórias para permanecer, o Guarani 7 vitórias, né? Isso. Então essa é a matemática aí. Quem que tá? O Carlos Henrique, aqui no YouTube, tá dizendo que o Hélio dos Anjos está sendo cogitado no Ceará. Tem se falado nele sim, mas eu acho que até pelo que o Hélio dos Anjos é a mesma situação do Luca. É claro que esses caras, pelo que eles estão fazendo, as propostas aparecem, não tem jeito. Claro. Você acha que o Luca não tem proposta de Série A? Com certeza. O Hélio dos Anjos, mesmo já sendo um treinador com uma idade avançada, uma carreira já consolidada, mas tem proposta, claro. Mas eu acho que a maneira como eles abraçaram a causa, tanto o Luca como o Hélio dos Anjos, eu acho que eles terminam a temporada na Ponte. Aí depois, cada um resolve o seu caminho, né? Muito bem, amanhã tem mais esportes aqui na CBN Esportes, sempre às 4 da tarde, até na quarta-feira, tá, gente? Só a segunda edição, tá tendo a sabatina com os candidatos a governador do estado, tivemos hoje, tem amanhã e tem na quarta. Na quinta-feira volta a primeira edição do CBN Esportes.
Certo, Fábio Scheib, o nosso mini craque. Um grande abraço, boa semana a todos aí. Até amanhã. Estamos de volta amanhã. Carlão, até amanhã, só às 4. Valeu, cabelinho. Beleza? Só às 4, valeu. Um abraço a todos. Tchau, gente. CBN Esportes Campinas, segunda edição.